Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 2926. Leonel andou pelo vazio, seus passos lentos e firmes. Ele estava sem pressa, sua mente agitada. Ele podia ver através desse caminho à frente desde o começo. Ele sabia que uma vez que as coisas tivessem chegado a esse estágio, elas eventualmente forçariam os inválidos a agir, e havia uma razão muito boa para isso. Os deuses. Ou mais precisamente neste caso, deuses que ascenderam de raças mortais. Em circunstâncias normais, pessoas como a raça do vazio e outros de sua estatura ficariam felizes em ignorar essa situação por um tempo, permitindo que os inválidos corressem soltos e limpassem mais reinos mortais para permitir que o fardo da existência diminuísse e retardasse a aproximação da Estrela do Norte. No entanto, isso não seria tão fácil de fazer. Os reinos dos deuses tinham suas próprias leis, e os inválidos eram bem conhecidos por serem os inimigos da existência. Eles eram odiados ainda mais do que os Falques do passado. Todos deveriam pegar em armas para acabar com os inválidos. Algo como usá-los apenas por conveniência seria ir contra suas próprias doutrinas. Claro, as regras estavam mortas e os poderosos decidiam tudo. E foi aí que os deuses das raças mortais entraram em cena. Como essas existências puderam simplesmente ficar sentadas e não fazer nada enquanto seus descendentes eram massacrados? Eles certamente pressionariam as outras raças divinas a tomar uma decisão sobre o assunto, e mesmo que as raças divinas arrastassem os pés, esses deuses estariam bem dentro de seu direito de tomar uma ação pessoal. Afinal, não estariam mais quebrando as regras das cortes divinas. Leonel entendeu isso, assim como as corujas, as bestas divinas caídas e certamente, os inválidos variantes que estavam se escondendo dos reinos dos deuses todo esse tempo. Então por que os inválidos tomaram tal atitude? Obviamente isso fazia parte do plano deles desde o começo. Uma abertura de passagem do reino de Deus para os reinos inferiores em larga escala só tornaria mais fácil para eles terem sucesso. Mas isso também era obviamente um método de atingir Leonel. A verdade é que mesmo que os deuses da raça mortal pressionassem a corte dos deuses a tomar uma decisão, ainda assim seria algo que levaria anos. Com o ataque dos inválidos, a bolha humana certamente estaria no topo da lista de alvos deles, e também forçaria Leonel a aparecer em uma região previsível em vez de apenas deixá-lo correr sem parar. Não era o momento ideal para tomar essa atitude, mas também não era o pior. Além disso, estava claro que os bestas divinas caídas e as corujas planejavam confiar em negação plausível para desculpar a coordenação de suas ações e dos inválidos. Ou provavelmente, desde o começo, eles tinham seus próprios métodos de manter essas coisas separadas. Leonel, no entanto, não achava que levaria anos. Na verdade, ele achava que um ano ainda era muito. Isso vai acabar em 3 meses. Seu cronograma original era de 2 meses. No entanto, como ele não conseguiu eliminar todos os inválidos restantes nos mundos incompletos, ele acabou em uma situação um tanto precária. Isso tornaria o cronograma com o qual ele teria que trabalhar bastante apertado. As formações certamente durariam pelo menos 2 meses, mas 3 meses era forçar a barra. Pode ser que alguns sacrifícios tenham que ser feitos. No entanto, Leonel reprimiu esse pensamento, seu olhar ainda completamente focado. Só havia um caminho para sair dessa situação e ele teria que segui-lo. E já que estava nisso, ele poderia muito bem atrair alguns ratos apressados e resolver algumas pendências. Naquele momento, Leonel apareceu bem acima da bolha humana, de pé em suas bordas dimensionais, como se estivesse realmente se equilibrando sobre uma bolha. A invasão dos inválidos já estava a todo vapor. Estava claro que o que Leonel havia feito para proteger a coordenada da bolha humana não havia sido permanente, nem muito efetivo contra as existências mais fortes. Para os inválidos chegarem aqui tão rápido, isso só poderia significar que eles tinham esse alvo específico. E como esperado, o número de inválidos e variantes inválidos aqui superou em muito a quantidade que ele poderia ter encontrado em qualquer outro lugar. Eles somavam bilhões e nesse ritmo, sem falar em 3 meses, a barreira duraria um mês no total, e talvez uma semana extra depois disso na melhor das hipóteses, dependendo de quão implacáveis eles fossem. Leonel observava tudo isso de cima, o brilho da formação sob seus pés e seu olhar brilhando com uma luz fria. Ele não agiu imediatamente. Primeiro, ele queria ter uma ideia não só do exército, mas também de como suas novas compreensões interagiam com o mundo ao redor dele. Os entremundos e sua força anárquica, eles entrariam em choque ou ajudariam suas compreensões de soberana destruição? Força anárquica era um caminho de criação, destruição ou nenhum dos dois? A resposta parecia ser obviamente destruição, mas a maneira de Leonel ver o mundo não era mais tão binária. Mesmo assim, isso era uma questão secundária. Porque depois de observar o exército por um tempo, ele percebeu que estava certo. Isso não seria nada fácil. Esses inválidos eram realmente poderosos, e sem a vantagem de estar em um mundo incompleto, se ele se lançasse contra esse exército, teria sorte de abater algumas centenas de milhares antes de morrer. Leonel franziu os lábios um pouco, concordando. Então eles se curvaram em um sorriso irônico. Sem um som, ele afundou na barreira, aparecendo na bolha humana pela primeira vez em quase 2 anos. Bem, era quanto tempo tinha sido para eles. Para ele já tinham se passado mais de 10 anos. Com um passo ele apareceu em volta do território Godwyn. Agora não era hora de relembrar, infelizmente. Seu próprio poder, pelo menos em sua forma bruta, não era suficiente para isso. Então foi bom que ele já soubesse o que fazer. Ele mostraria ao mundo o poder de um deus artesão de armamento. Nas profundezas do mundo intermediário, a perturbação pegou Flora esfarrapada sentada em silêncio. Naquele momento, ela olhou para cima. Seus olhos violeta brilhando. Capítulo 2927. Leonel passeava pelos céus lentamente.
Parecia que ele não conseguia perceber que havia um perigo devastador esperando por ele do lado de fora da bolha humana. No entanto, essa caminhada lenta e casual de Leonel durou um mês inteiro. Parecia que ele estava apenas apreciando a paisagem casualmente, e era como se seus pés tivessem tocado cada centímetro do mundo. A essa altura, o mundo ao redor dele parecia um vidro frágil que poderia se estilhaçar com o toque de um único dedo. Os inválidos causaram grandes danos à formação, tanto que ela não podia mais ser escondida nem mesmo dos olhos de indivíduos normais. Mas mesmo assim, Leonel não acelerou nem diminuiu o ritmo. Quando o mês acabou, ele entrou no pavilhão dos sonhos, ainda sem nenhuma intenção de encontrar seus irmãos. Parecia que ele tinha se esquecido completamente da existência deles, mas só ele sabia o quão focado estava agora. Quase como se o resto do seu corpo estivesse no piloto automático enquanto seu cérebro passava por inúmeras deduções. Leonel entrou na troca do pavilhão dos sonhos, então vendeu informações sobre a localização de um mundo incompleto. Então ele saiu como se nada tivesse acontecido. Mais uma vez, ele começou a andar ao redor do mundo. Mas dessa vez, seu ritmo era muito mais rápido. Com um único passo, ele cruzou centenas de quilômetros como se estivessem a apenas um pé de distância. Seu ritmo ainda parecia tranquilo, mas o resultado foi totalmente diferente. De vez em quando, ele parava diante de vários fenômenos naturais. Altas montanhas, rios caudalosos, florestas constantemente cobertas de trovões e relâmpagos, e até mesmo visões mais fantásticas que pareciam saídas de um conto de fadas. Um mês inteiro depois, ele retornou ao pavilhão dos sonhos para ver que as coordenadas que ele havia dado haviam sido confirmadas e uma grande soma de pontos havia sido devolvida a ele. Na verdade, o número de pontos que ele recebeu foi mais de 10 vezes o que ele havia pago pelo deus do mar mundo incompleto. Leonel sorriu. O processo de verificação de mundos incompletos não foi feito pessoalmente, mas sim confirmado pelo próprio pavilhão dos sonhos. Essa era uma regra colocada em prática pelas bestas divinas criação, e era uma que aqueles superiores irritantes não mudariam facilmente porque isso arruinaria as coisas para eles também. Tudo foi feito de forma autônoma. E claro, a localização do mundo incompleto que Leonel havia dado era exatamente aquela em que ele não ousava entrar. Quanto ao que aconteceu depois, isso não teria nada a ver com ele. Ele tinha certeza de que, já que os variantes inválidos ousaram entrar no reino dos deuses, eles também estavam confiantes em si mesmos e tinham muitos trunfos para lidar com essa situação. E eles precisam lidar com isso. Porque parecia que em apenas um mês, duas figuras já tinham comprado os direitos deste mundo incompleto. O que também explicava por que ele tinha ganhado tanto. Ele não só recebeu um bônus porque o mundo era muito mais poderoso do que um mundo incompleto normal, mas também recebeu uma parte do pagamento que essas duas entidades tinham dado, aumentando o preço ainda mais. Era muito mais do que Leonel precisava, mas o divertia mesmo assim. Parecia que ele não estava mais quebrado e finalmente poderia alimentar sua esposa. Ai, a vida de um marido é realmente difícil. Leonel sentiu uma intenção assassina vindo de Aina e riu muito. Sem muito alarde, ele começou a trocar item após item, sua mente trabalhando em um plano totalmente diferente, como se não tivesse limites. Com sua força dos sonhos no estado de criação intermediário, ele já estava perto de ser capaz de suportar todo o impacto do conhecimento da tábua da vida. Mas como ele não tentou fazer isso, o espaço em sua mente ficou ainda mais exagerado. No final deste segundo mês, a bolha humana parecia que poderia entrar em colapso a qualquer momento, lutando e oscilando no limite. Mas foi justamente nesses dias que Leonel começou a aparecer pelos cantos do mundo, um passo após o outro, sem o menor sinal de cansaço. Na verdade, quanto mais ele se movia, mais valente sua aura parecia se tornar. Redemoinhos de ar auspicioso estavam começando a se acumular ao redor dele, e a ferocidade em seus olhos só aumentava a cada segundo que passava. No terceiro dia de sua terceira expedição ao redor do mundo, seu corpo parecia tão alto quanto um gigante, apesar de não ter mudado de tamanho. Do lado de fora da formação da bolha humana, estava um certo variante inválido conhecido como luz do sol. Ele tinha 3 metros de altura e uma cabeça calva brilhante que refletia luzes de bronze. Mas era difícil dizer se era daí que vinha seu nome. Mas, novamente, certamente não poderia vir de sua personalidade brilhante e adorável. Seu rosto era praticamente uma parede de tijolos de emoção, e foi somente quando a formação parecia prestes a entrar em colapso que ele lentamente começou a acordar. Seu corpo era percorrido por linhas douradas de veias pulsando por todo o seu corpo. Bum, bum, bum. A barragem implacável dos inválidos caiu como o Armagedon. A essa altura, todos os humanos já tinham sido alertados sobre o que estava acontecendo, e os irmãos e amigos de Leonel olhavam solenemente, sem saber o que estava acontecendo. Nestes últimos 2 meses, Leonel simplesmente não conseguiu perder tempo. Se ele desperdiçasse um segundo sequer, era possível que não conseguisse. E foi justamente por isso que no momento em que a barreira ruiu e surgiu um buraco enorme e fragmentado, que na realidade parecia uma fissura, um novo surgiu. O mundo inteiro tremeu e de repente foi dividido em 12. Os céus brilhantes escureceram, e um poder sem precedentes desceu sobre o mundo. Capítulo 2928. Joel e os outros olharam para o céu, apenas para descobrir que Leonel já estava lá. Ele estava com as roupas mais simples imagináveis, sem sapatos ou mesmo uma camisa. Nada além de um par de moletons adornava seu corpo, e ainda assim, de alguma forma, não parecia fora do lugar. Em vez disso, parecia natural e abrangente, quase como se essas vestimentas fossem as mais sagradas de toda a existência. Os céus escureceram e linhas prateadas os dividiram em 12. As nuvens desapareceram, e a escuridão ficou pontilhada com faíscas de luzes. Logo, essas faíscas se uniram e começaram a formar talvez a visão mais linda que eles já tinham visto em suas vidas.
O primeiro, brilhante e imponente, formava uma longa cadeia de um corpo, curvando-se em uma ponta. Ele formava garras e uma carapaça que parecia que poderia, com o desgaste das eras. Escorpião. O segundo formou uma balança no ar, um pesando uma pena e o outro um coração. Aqueles que puseram os olhos nele tremeram como se pudessem sentir o julgamento sendo lançado sobre eles, suas vidas inteiras sendo vistas em uma única respiração. Libra. A terceira era uma linda donzela, empunhando uma grande folha em uma mão e uma aljava de flechas na outra. Ela parecia deslocada, e ainda assim tão em sintonia com tudo ao seu redor, incorporando uma ingenuidade infantil que era protegida pelas estrelas no céu. Virgem. A primeira coisa que se via ao olhar para o quarto era uma juba valente e um par de olhos bestiais. A aura de um rei se espalhava em ondas, sufocando todos que a viam. Olhar para ele por muito tempo fazia um rugido reverberar em seu coração, e se você não tomasse cuidado, sua carne poderia ser despedaçada. Leão. O quinto tinha um corpo não muito diferente do de Escorpião, mas em vez de ser incisivo e venenoso, este exalava muito mais equilíbrio e paciência, ao mesmo tempo que escondia uma astúcia ainda mais aguçada. Câncer. O sexto era um par de guerreiros parados nos céus, costas pressionadas uma contra a outra. Um empunhava um arco e o outro uma lança e um escudo. Eles pareciam carregar o ímpeto de um campo de batalha inteiro sozinhos, enfrentando as massas e exibindo um poder de valentes que resistiam ao teste do tempo. Gêmeos. A sétima era a segunda besta. Mas em vez de uma juba e olhos bestiais, a primeira coisa que se via era um par de chifres que podiam atravessar as nuvens mais tempestuosas e dispersar as chuvas mais pesadas. Touro. O oitavo também tinha um par de chifres, mas a aura que ele exalava era completamente diferente. Em vez de perfurante, era brusco e violento, disposto a atravessar tudo e qualquer coisa, não importando o obstáculo. Áries. O nono era um par de peixes, ambos aparentemente saltando sobre o portão de um dragão, e ambos em perfeita harmonia um com o outro. Eles nadavam pelo mar de estrelas e davam a uma sensação de paz e prosperidade. Peixes. O décimo era um guerreiro valente, adornado em escamas e empunhando um tridente. Os mares poderosos atenderam ao seu chamado, e as estrelas se tornaram suas ondas. Aquário. O 11º era misterioso em sua existência e mítico em seu temperamento. Tendo o corpo de uma cabra e a cauda de um tritão, parecia exalar sabedoria infinita. Capricórnio. O 12º e último exalava um ar similarmente mítico, uma criatura de sonhos e um guerreiro de pesadelos. Tinha o tronco e a inteligência de um homem, e o corpo e a ferocidade de um corcel de raça pura. Ele empunhava um arco e flecha que pareciam preparados para atravessar todas as coisas e devastar o mundo. Uma única flecha poderia destruir as estrelas. Sagitário. Essas 12 partes dos céus eram adornadas por constelações que não apareciam há gerações e naquele momento, incontáveis indivíduos na cidade divina sentiam suas linhagens vibrando com vida e vitalidade, e ainda assim sentiam ondas de fadiga atingindo-os uma após a outra. No final, eles só conseguiam olhar fracamente para o céu, enquanto seus olhos brilhavam com algo muito diferente. No meio de tudo isso, Leonel estava orgulhoso, com os olhos ainda fechados e sua aura crescendo constantemente. A quantidade de ar auspicioso ao redor dele dobrava a cada segundo, e logo o mundo inteiro zumbia. Naquele momento, os espíritos do mundo da bolha humana se ergueram. Era preciso lembrar que a atual bolha humana só foi nomeada assim porque foi formada pela fusão de 6. E então, além disso, várias bolhas demoníacas foram adicionadas a ela também. Dessa forma, essa bolha humana tinha quase 10 espíritos mundiais competindo pela supremacia. E Leonel sentiu que já era hora de uni-los, e já que estava nisso, ele poderia muito bem acabar com um exército de escória. Bum! Os olhos de Leonel se abriram de repente. Seu cabelo esvoaçava descontroladamente, veia saltando por todo o seu corpo. Foi quando surgiu a 13ª constelação. De pé no alto dos céus, estava um homem adornado com uma armadura deslumbrante formada por luz estelar azul prateada. Ele empunhava uma lança em uma mão e um arco estava amarrado em suas costas. Com um ar valente, ele parecia capaz de suprimir todos os outros. Leonel apertou 2 dedos juntos e os desenhou pelos céus em um arco curvo. Um arco se formou a partir de seus pensamentos. Ele estendeu a segunda mão e arrancou uma flecha da aljava de virgem. Ao mesmo tempo, o arco de gêmeos se fundiu à sua criação. Sua aura disparou mais uma vez e naquele momento, ele parecia ter mais energia do que o homem seu cabelo. Seus olhos e até mesmo seus membros ondulavam com uma energia bronzeada, nebulosa, quase como poeira. Seu olhar desceu e pousou no exército de inválidos. Naquele momento eles não pareciam olhos normais, mas eram como 3 esferas de latão fundido brilhando com luzes densas. Ele encaixou a flecha de Virgo e puxou para trás lentamente. Quanto mais ele puxava, mais claro ficava um par de braceletes de Halo em volta de seus pulsos. Naquele momento, uma força de arco que chocou o mundo apareceu. Capítulo 2929. Leonel sentiu como se uma explosão tivesse ocorrido de repente em sua mente, mas em vez de dor, parecia que ele era um homem cego que agora finalmente podia ver. Usando a formação para finalmente ser capaz de sentir o impacto total de sua própria força, seu corpo rugiu com vida e suas células brilharam como suas próprias estrelas individuais. As pulseiras de Halo ao redor de seus braços se solidificaram, e o mundo estremeceu. Os espíritos do mundo, que estavam de certa forma lutando contra as ações de Leonel antes, caíram em completo silêncio e sua fusão foi completada sem o menor obstáculo. As pulseiras de Halo pairando ao redor dos pulsos de Leonel com uma majestade silenciosa, pareciam absolutamente deslumbrantes. A visão era realmente sem igual. Elas eram simples, apenas um laço de ouro aberto e suave, prendendo um arco em sua única abertura. Parecia que alguém poderia estender a mão e arrancar essas armas, completando o poder de um deus verdadeiro. Naquele momento, uma coroa apareceu acima da cabeça de Leonel. Pedaços de armadura desceram do vazio, prendendo-se ao seu corpo em tapeçarias tecidas de ouro e lindos marrons.
Tudo isso aconteceu em um instante, mas com a velocidade de pensamento de Leonel, ele tinha compreendido tudo em um único piscar de olhos. E foi uma mudança que o deixou bastante chocado, porque não foi ele quem criou essa armadura. Era como se a existência estivesse ressoando com ele, tomando como referência todos os mais famosos arqueiros que já existiram, e formando suas armaduras para ele. Se não fosse pela situação, Leonel não conseguiria deixar de gritar o quão legal o uniforme era. Mesmo assim, seus olhos brilhavam com uma luz feroz, como se seu olhar carregasse o brilho cintilante de estrelas ofuscantes. Ele estava coberto por uma armadura de couro marrom leitoso bordada com folhetos de ouro. Seus braços estavam apoiados com suspensórios dourados, e suas mãos estavam cobertas por luvas com uma pequena armadura de placas nas costas das mãos que quase pareciam as escamas de um dragão. Um manto marrom tremulava atrás dele e seu capuz cobria sua cabeça, lançando seu rosto em uma escuridão profunda que só permitia que suas íris violetas brilhassem com o mesmo brilho de dentro da escuridão. O contraste de dourado brilhante e marrons quentes o fazia parecer um arqueiro imperador, um deus do arco que podia derrubar exércitos inteiros com apenas um único golpe. E foi então que uma aljava tomou forma em suas costas. Foi então que o mundo realmente caiu em silêncio. Ele apenas pairou ali, não preso a ele, e ainda assim pairando sobre tudo. Apesar de já ter sacado uma flecha, Leonel ainda inconscientemente estendeu a mão para trás, pegando uma flecha dessa aljava. De repente, ele chegou a um entendimento que nunca havia tido antes. Força do arco era a única das forças presa em um estranho estado intermediário. Isso porque o arco era, na verdade, puxado de duas armas, tecnicamente não apenas de uma. Na verdade, se alguém quisesse ser ainda mais preciso, parecia que o arco era apenas a força motriz, enquanto a flecha era a verdadeira arma. Isso só se tornou mais óbvio quando Leonel sempre aplicava sua força do arco em suas flechas e não em seu arco real. Se ele a usasse em seu arco, o efeito seria muito mais fraco. Então, por que a força era conhecida como força do arco e não força da flecha? Em circunstâncias normais, Leonel poderia descartá-lo casualmente. Mas ao longo desses últimos anos, ele tinha ouvido e traduzido mais línguas do que se importava em contar. Entre línguas, entre culturas, entre dialetos. Força do arco sempre foi força do arco e nada mais. A flecha da aljava se conectou com a flecha original de Leonel e uma explosão de força em uma espiral de ouro rodopiante tomou forma. A violência da mudança fez as constelações no céu piscarem e vacilarem. O olhar de Leonel não pôde deixar de estreitar, mas seu foco permaneceu o mesmo. É chamado de força do arco porque o arco é realmente o centro de tudo. Um arqueiro foca no controle, para ditar a vida e a morte mesmo de mundos distantes. A flecha nunca foi importante. Não, a flecha, desde o começo, era apenas meu coração, minha vontade. Não pode ser a força armada porque sou eu. Atirar e nunca errar. Atirar e que seus inimigos se guiem para a morte. Atirar e controlar mundos. Tudo isso com nada mais do que sua própria vontade. Esta é a forma mais clara de força do arco. Os dedos de Leonel se soltaram. O mundo permaneceu em silêncio. Era como se ele nunca tivesse atacado. E diferente dos golpes devastadores que ele lançou contra Minerva, o mundo permaneceu perfeitamente intacto, como se não pudesse sentir essa flecha de forma alguma. Como se essa flecha realmente só existisse no coração de Leonel. Infelizmente para os inválidos que avançavam para o mundo, eles não tiveram nem de longe tanta sorte. A única flecha os exterminou em massa. Como se o deus da morte tivesse descido, um após o outro, eles ficaram devastados. Em uma única varredura, mais de 1 milhão morreram. Era um nível de carnificina que fazia pouco sentido, e um que certamente não deveria ter vindo de uma existência da sexta dimensão. Leonel estendeu a mão para trás mais uma vez, e o tremor das constelações ficou mais feroz. No entanto, seu coração estava tão parado quanto um lago calmo. Sua manipulação de força não havia aumentado, mas ele sentiu que havia encontrado uma maneira de resolver o conflito em suas forças. Se o arco fosse guiado pelo seu coração, como ele ousa não ouvi-lo? Uma grande espiral de força dourada apareceu ao redor desta segunda flecha, crescendo tanto que parecia que ele estava prestes a atirar uma lança em vez de uma flecha. A cada respiração, a flecha ficava cada vez maior, inchando como se estivesse se empurrando até o limite do que o coração de Leonel podia suportar. Veios violetas começaram a aparecer e Leonel de repente sentiu uma sinergia chocante com seu poder real. Pingente. Capítulo 2930. Era um som sonoro e lindo. Era apenas o som de um arco, mas soava mais como a corda de uma harpa. O comandante Luz do Sol ficou congelado em choque. Logicamente, ele sabia que a flecha não estava vindo em sua direção, e ainda assim parecia assim. Na verdade, seus sentimentos eram muito parecidos com os de todos os outros. O alcance da flecha era claramente enorme, e ainda assim parecia que cada um deles estava sendo alvejado individualmente. Simplesmente não havia escapatória. Inválidos começaram a ser dizimados um após o outro muito antes da flecha sequer descer. A cena chocante era o suficiente para arrancar a alma de alguém de seus corpos. Como poderia existir uma flecha tão aterrorizante? Ele sugou toda a energia da formação num piscar de olhos. 2 meses de trabalho em troca de 2 flechas. Leonel não conseguia se lembrar de ter tido um retorno de investimento tão poderoso antes. Só piorou pelo fato de que ele tinha praticamente gasto todos os seus pontos acumulados para terminar de montar essa formação também. Era preciso lembrar que Leonel originalmente fez 10 vezes mais do que pagou pelo mundo incompleto no passado. No entanto, tudo isso se foi por causa de 2 flechas. Mas eles não decepcionaram nem um pouco. Nenhum inválido parecia capaz de resistir. Um após o outro, eles foram ceifados. A maioria nem mesmo tendo direito de lutar contra a flecha diretamente e só podiam assistir com horror enquanto ela passava e seus corpos se desintegravam em cinzas. O comandante Luz do Sol rugiu, a temperatura de seu corpo subindo a ponto de parecer um sol ardente. E ainda assim, ele também era ironicamente a mariposa para a chama. A devastação era interminável e inflexível.
Até mesmo a força anárquica dos mundos intermediários não conseguia parar as flechas, e quando elas desapareceram na distância, restavam apenas alguns milhares de inválidos. No chão, os irmãos de Leonel, que estavam prontos para lutar uma batalha de vida ou morte pelo bem da raça humana, ficaram atordoados. Eles estavam trabalhando duro nesses últimos quase 2 anos, e Leonel lhes dera todos os tipos de recursos. Na verdade, eles até mesmo correram o risco de ir para o mundo exterior várias vezes também, temperando-se em outros mundos e explorando os perigos que a existência tinha a oferecer. E no entanto, eles pareciam ter ficado ainda mais para trás. Acho que odeio aquele cara, James finalmente disse, balançando a cabeça. Que babaca irritante. Certo, Ray murmurou. Olha aquela cara feia dele. Aposto que ele acha que parece tão legal. Narcisista babaca com certeza, James confirmou. Olhe só para esse sorriso de satisfação própria. Quem ele pensa que é? Certo. Que tipo de idiota usa um arco? Franco interrompeu. Essa é uma arma de menina. Ou essa ou a de uma maricas. Onde está a vergonha? Todos eles se amontoaram um após o outro, a ponto de pessoas como Arnold falarem. Chato. Essa foi a única palavra que o bruto musculoso de corte militar disse. No entanto, todos olharam para ele de forma estranha. Desde quando Arnold tinha isso dentro dele? Milan passou um braço em volta do ombro de Arnold. Ei, ei, ei. O que foi isso? Parece que você tem algo para desabafar, amigo. Arnold parecia um pouco envergonhado. Ele era o mais estoico de todos, mas até ele havia perdido o controle de suas emoções naquele momento. Vocês não têm nada melhor para fazer do que falar tanta merda? A voz de Leonel ecoou lá de cima. Olhe para esse bastardo se exibindo de novo. Você não ganha pontos extras por conseguir nos ouvir de tão longe, James cuspiu. Ó Deus poderoso, falando conosco de cima, pedimos desculpas por sermos tão inferiores, Milan zombou. Não tem nem tempo para vir aqui e interagir conosco, pobres plebeus. Que figurão. Alto nos céus, Leonel sorriu, mas na realidade, ele estava gazeado. A razão pela qual ele ainda estava de pé nos céus agora era porque se ele descesse agora, ele não tinha certeza se conseguiria voltar para cima se a situação exigisse. Ele havia levado sua mente ao limite nesses últimos 2 meses, então ele teve que se esforçar ainda mais para não apenas invocar uma força do arco tão forte, mas também para controlar uma formação em tão grande escala. Nenhuma dessas coisas poderia vir sem um preço, e era excepcionalmente pesado. Seu corpo inteiro parecia esgotado. Mas ao mesmo tempo, ele sentia que se pudesse encontrar tempo para se reabastecer, os benefícios seriam igualmente inimagináveis. Era muito raro que Leonel ficasse sem resistência mental. E antes, aquele estado peculiar de suas células brilhando todas ao mesmo tempo fazia sentir mudanças sem precedentes acontecendo, como se sua fundação estivesse sendo inteiramente reformada do zero. Ao mesmo tempo, sua mente estava ocupada com outra coisa. Sua força de arco, quando totalmente invocada, manifestou uma armadura. Foi uma coincidência? Ele olhou para a constituição da família Morales que estava desaparecendo. Uma força de arma invocando uma armadura do vazio. Leonel nunca tinha ouvido falar de tal coisa antes, e isso não pôde deixar de lembrá-lo de uma certa constelação e fator de linhagem. Quanto disso foi planejado pela demonia? Leonel respirou fundo, tentando acalmar seu coração acelerado, mas naquele momento, sua expressão mudou de repente. Ele olhou para baixo. A essa altura, as rachaduras na bolha humana estavam se consertando rapidamente sob o poder aumentado do espírito mundial fundido. Era provável que depois que tudo isso se acalmasse, a bolha humana estaria até mesmo à beira de entrar nas fileiras dos semideuses. No entanto, parecia que a sorte de Leonel não era tão boa. Naquele momento, ele sentiu o aparecimento de uma figura que fez seu olhar se aguçar. Um Azura dos sonhos. Flor, capítulo 2931. Ao ver essa mulher, Leonel quase não conseguiu evitar rir. A sincronia dela foi de fato muito bom. Pode-se até dizer que foi bem descarado. Mas considerando todo o sofrimento que ele a fez passar nos últimos anos, ela provavelmente faria qualquer coisa só para dar uma mordida nele. Deixando isso de lado, ela estava disposta a fazer muito mais. Infelizmente, Leonel não viu Goggles com ela, o que foi um pouco decepcionante. Tendo tido esse pensamento, ele não conseguiu evitar rir para si mesmo novamente. Ele estava completamente exausto, mas parecia que estava feliz que Flora havia se entregado a ele. Esse tipo de inimigo era o mais irritante quando eles estavam se escondendo na escuridão. Mas agora, ela estava aqui. E daí se ele estava no fim da corda? Ele encontraria uma maneira de lidar com ela aqui e agora. De uma vez por todas. Leonel respirou fundo e sentiu seu corpo gemer e render como um motor velho funcionando a gasolina. Mesmo assim, suas costas estavam retas. Ele podia sentir vagamente. Esse sentimento de confiança vinha de sua força do arco. Ele a havia construído em uma confiança desenfreada e intocável. E foi precisamente por isso que ele reagiu dessa forma. Guiado pelo meu coração, hein? Parece que está uma espada de 2 gumes. Embora seja verdade que minhas flechas serão muito mais fortes e atingirão muito mais a verdade, no final, meu coração anseia por ser indiferente e abordar todas as coisas com confiança destemida. Mas era justamente essa mentalidade que eu queria deixar para trás. Uma mentalidade que parece querer se infiltrar novamente na minha vida. Leonel lentamente cerrou o punho e o arco em sua mão se despedaçou. A força do arco remanescente no ar ainda o influenciava. Um poder de abalar o mundo permanecia no ar. Lá embaixo, a expressão de Flora era calma. Apesar de quão abatida ela parecia, ela quase casualmente passou pela fenda da bolha humana antes que ela se fechasse completamente. Ela olhou ao redor sem muita expressão antes de levantar os olhos e encontrar o olhar de Leonel. Não parecia haver muita reação em seu rosto. Ninguém imaginaria que ela tinha um ódio profundo por Leonel.
Em vez disso, era como se ela estivesse observando calmamente o mundo ao seu redor, como se tudo já estivesse sendo controlado na palma de suas mãos. Leonel não pôde deixar de admitir que, pelo menos em termos de porte, essa mulher era ruim. Era uma pena que ele tivesse dificuldade em vê-la como algo além de desavergonhada agora. Se não fosse pela situação, ela ousaria aparecer diante dele agora? Os irmãos de Leonel também pareceram perceber a precariedade de tudo isso, e seus olhares ficaram sérios. Flora estava na 9ª dimensão. Eles podiam sentir isso claramente. Mas mais importante do que isso, Leonel podia sentir que ela tinha uma força de estado de quase criação que parecia estar à beira de romper. Isso deveria ser algo que realmente enfureceu Flora. Como ela estava em fuga, não tinha escolha a não ser arruinar sua fundação e continuar a progredir pelas dimensões sem preparação adequada. Era preciso saber que a maioria dos gênios da 7ª dimensão nos reinos semideuses e acima eram assim apenas por causa de supressão proposital. Se Elrond quisesse, ele poderia ter entrado na 9ª dimensão antes mesmo de completar 10 anos, por exemplo. Mas agora, graças a Leonel, ela não só foi expulsa de sua família, mas também arruinou seu futuro. Se ela não se vingasse, ela ainda seria uma Azura dos sonhos? Nestes últimos anos, ela tentou todo tipo de coisa para derrubar a bolha humana e passou um bom tempo rondando e ficando perto dela. Ela teve sorte de pelo menos ter algum controle decente sobre a força dos sonhos, ou então todos os seus planos e sua localização teriam sido expostos há muito tempo antes de Leonel. No entanto, Leonel não podia reclamar muito sobre isso. Também era porque isso era possível que ele pudesse se proteger de sua suposta avó. Se não, ele teria sido firmemente controlado pela demonia há muito tempo. Mas agora, Flora queria dar um fim a tudo isso. Ela encontraria uma maneira de reconstruir o que havia perdido, seja em riqueza, status ou fundação, no futuro. Agora, no entanto, Leonel não merecia nada menos que a morte. Justo quando Leonel pensou que ela iria atacar, ela pegou uma garrafa de vinho e tomou um grande gole. A mulher antes elegante não pareceu se importar em encontrar um copo bonito e transparente para usar, e em vez disso bebeu direto da garrafa. Depois que terminou, ela limpou o carmesim persistente e perfumado com as costas da mão. Seu sangue ferveu e seu corpo se expandiu. Segurando uma garrafa de vinho em uma mão e um chicote na outra, ela de repente cresceu mais de 3 metros de altura. Seu corpo estava coberto de escamas violetas, e um par de chifres se retorcia nos céus. Suas roupas esfarrapadas não conseguiam nem acomodar a expansão de seu tamanho e estavam quase rasgadas em pedaços. Pedaços de tiras e trapos aqui e ali cobriam um pouco de sua decência, mas ainda deixavam quase nada para a imaginação. O que pareceu acomodar seu tamanho, no entanto, foi a garrafa de vinho que parecia ter quase dobrado de tamanho, assim como ela. Ela tomou outro longo gole e seu olhar brilhou com desprezo pelo mundo, o primeiro sinal de emoção que ela demonstrou desde que tudo isso começou. Um humano, uma ordem estelar sábia, um Falx, um Azura dos sonhos. Acontece que o que realmente fez Flora reagir dessa forma foi porque no momento em que viu Leonel, ela pôde sentir indícios de familiaridade. Familiaridade que só poderia vir de duas pessoas que compartilhavam a mesma linhagem. Capítulo 2932. Só se podia dizer que Flora era ainda mais perspicaz que seu irmão. E quanto aos comentários dela sobre os Falks, Leonel já sabia que ela sabia. Era uma pena para ela que o mundo não acreditasse mais em suas palavras. Então, a menos que ela pudesse encontrar evidências concretas, não importaria nem um pouco. E muito em breve. Leonel nem se importaria se o mundo soubesse. Porque em breve, ele teria ofendido tantos que a diferença entre saberem ou não simplesmente não importaria. Leonel agarrou o ar, seus nós inatos se agitando e formando uma lança que irradiava uma luz brilhante. Naquele momento a força dos nodos inatos brilhou. Apesar de ter sido drenado, ele ainda tinha algo para puxar. Mas, para surpresa de Leonel, antes que ele pudesse agir, seus irmãos agiram sem dizer uma única palavra. A expressão de Leonel mudou. Ele estava tão focado em outras coisas que nem percebeu suas intenções. Embora também não ajudasse que sua mente estivesse completamente esgotada. Ele realmente não tinha energia para desperdiçar em outras coisas. Ao vê-lo se mover sem informá-lo, ele entendeu imediatamente. Seus irmãos tinham seu próprio orgulho e, embora já tivessem brincado antes, todas as piadas tinham um fundo de verdade. Após alguma hesitação, Leonel abaixou lentamente sua lança e respirou fundo. Naquele momento, eles pareciam mais mariposas para uma chama. No entanto, eles carregavam uma determinação inegável. A reação de Flora foi compreensivelmente desdenhosa. Ela não levava os humanos a sério. Além de Leonel e Aina, eles não tinham mais ninguém. Como esperado, sua vantagem foi imediatamente esmagadora. Mas ela não conseguiu evitar estreitar os olhos quando não conseguiu matá-los imediatamente. Empunhando um chicote em uma mão e uma garrafa de vinho na outra, ela bebeu e atacou tudo de uma vez. Um domínio de sombras serpenteantes encheu o ar e o mundo estremeceu, o espaço tremendo sob seu poder. Pá, 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 pá. Os escudos de Jaime se quebraram um após o outro, mas atrás dele, Drake segurava um par de pistolas, disparando continuamente para dar suporte. Arnold estava acima, suas palmas caindo como meteoros. Leonel ficou realmente atordoado ao ver que ele estava a apenas um passo do reino da constelação com sua força universal, mas ele estava preso lá. Ele sempre teve grande talento na força universal, mas Leonel não esperava que ele chegasse tão longe tão rápido. Os céus eram sustentados por uma série sinuosa de espadas. Alan usou seu índice de habilidade magnético para controlar livremente uma série de armas. As espadas pareciam ser apenas uma parte. Na verdade, havia um total de 9, exalando uma aura antiga que parecia e não parecia uma arte da força natural. Todos trabalharam juntos e logo, a expressão de Flora não pôde deixar de ficar séria. Ela veio aqui para matar Leonel, mas nunca imaginou que antes mesmo de chegar perto, seria parada por aqueles poucos. Logo, ela percebeu que a situação não era nada boa.
Se as coisas continuassem assim, mesmo que ela pudesse matar todos eles um por um, Leonel teria ganhado tempo demais para se recuperar. Na verdade, quando ela lançou um olhar, ela notou que Leonel já tinha ido embora. Em seu lugar, não havia nada além de um cubo de quebra-cabeças pulsando lentamente com uma luz azul prateada. Ele nem ficou para assistir à batalha. Flora sentiu uma frustração crescente crescendo dentro dela. Era sufocante a ponto de ela querer gritar para os céus. Ela jogou a cabeça para trás e tomou um grande gole. O vinho derramou sobre seus lábios e desceu por seu corpo. Naquele momento, seus cabelos violetas se agitaram descontroladamente, e quando seu olhar se voltou para o campo de batalha mais uma vez, eles foram preenchidos com uma verdadeira luz de loucura. Todos vocês merecem a morte. Eles não responderam. James e Milan bateram as palmas das mãos ao mesmo tempo, ambos formando um escudo de energia que se sobrepôs e então multiplicou sua força várias vezes. Naquele momento, a força do chicote de Flora foi suprimida a ponto de ela mal conseguir se levantar. Ao mesmo tempo, seus tornozelos ficaram presos na terra, e a força das partículas caóticas adicionou o peso dos planetas às suas pernas, cortesia de Rai. Os outros se moveram imediatamente, Gil deixando raios de relâmpago no ar. Os pedaços de metal nele foram todos acelerados para frente de uma vez nas mãos de Alan e ele acertou um soco no estômago de Flora antes que ela pudesse reagir. Um raio brilhou e Flora estremeceu. Seu corpo congelou por apenas um breve instante. Franco e Drake desencadearam uma saraivada naquele breve instante, o primeiro com punhos e o último com um rifle de precisão. Drake havia guardado suas pistolas, sacando uma arma com um cano de 1 metro de comprimento e uma aura negra violenta. Bum! Flora sentiu seus ossos se quebrarem e sangue saiu de sua boca. Foi quando Arnold atacou. A palma desceu com uma majestade imortal e ele pareceu se lembrar das 13 constelações que tinha visto antes e estava prestes a passar por uma mudança sem precedentes. Infelizmente, ele não conseguiu dar esse passo no final. No entanto, isso não impediu que seu ataque alcançasse um nível de poder nunca antes alcançado. Bang! Flora caiu de joelhos. Relutância e desamparo em seu rosto. Mas logo foi substituído por uma raiva malévola. Ela merecia mais, muito mais. Mas infelizmente ela passou muitos anos tramando. Quanto esforço ela já colocou em sua proeza de combate real? Quase nenhum. E pior do que isso, Leonel era realmente o único no fim da corda? Ela estava foragida há 2 anos. Sua mente e seu corpo já estavam há muito tempo no limite. Nessa situação, mesmo diante desses supostos mortais, seu único caminho era a morte. Joel apareceu diante dela, seus olhos castanhos exibiam um frio assustador. A lâmina da arma de haste dele desceu e atravessou o peito dela. Capítulo 2933. Flora tossiu um bocado de sangue, caindo de joelhos. Ela nunca pensou que as coisas acabariam assim. Desde o começo, tudo estava sob seu controle, tudo tinha acontecido exatamente como ela esperava. Mas ela nunca pensou que depois de conhecer Leonel, ela seria recebida com fracasso após fracasso. Mesmo quando ela ganhava um movimento contra Leonel, era como se ele fosse capaz de simplesmente aceitar e seguir em frente como se ela não tivesse feito nada. Foi a coisa mais infeliz que ela já tinha visto. Agora, enquanto sua vida se esvaía, ela nem sequer conseguia ver Leonel. Ele já tinha ido embora como se sentisse que nunca precisaria tomar nenhuma atitude. Foi a maior forma de humilhação que ela já havia experimentado em sua vida. Ela não estava disposta, tão relutante. No entanto, não parecia haver nada que ela pudesse fazer para impedir que sua visão diminuísse. Leonel entrou no cubo segmentado não para ignorar Flora, mas sim para usar as cápsulas para se recuperar o mais rápido possível. Ele realmente não sabia se seus irmãos tinham força para vencer ou não. A razão para isso era porque sua mente estava muito cansada para escaneá-los, então ele só podia esperar que eles pudessem aguentar por 15 minutos. Apenas um dia. Era tudo que ele precisava, e a cápsula poderia reduzir esse tempo para um intervalo de 15 minutos para ele. Ele deixou de lado todos os outros pensamentos e se concentrou inteiramente em sua recuperação, utilizando todos os recursos que tinha para repor seu corpo. Ele podia sentir suas células engolindo avidamente tudo o que podiam, mas naquele momento, ele realmente se sentia como um poço sem fundo. Era como se seu corpo tivesse se tornado um buraco sem fundo, e foi então que Leonel se lembrou. Ele não tinha apenas um mundo incompleto, mas 2 em seu corpo agora. A ideia de ele ser gasto era muito diferente para ele em comparação com a maioria das pessoas. Só o fato de estar cansado significava que ele havia praticamente drenado mundos inteiros de energia. Ele sabia que tinha se esforçado muito ultimamente, mas só agora teve tempo de registrar o tipo de limite que havia ultrapassado. Mas ao mesmo tempo ele encontrou outra coisa. Parecia que seus mundos estavam se tornando mais parte dele, à medida que ele os drenava e depois os repunha. Era como se as últimas barreiras que existiam entre os dois estivessem sendo derrubadas uma após a outra, quase como um par de sapatos que estava sendo amaciado. Leonel ficou um pouco surpreso quando viu isso acontecendo. Ele não esperava que houvesse tal coisa. Mas agora que ele pensava sobre isso, ele só estava usando esses mundos passivamente. Ele só havia tirado energia deles dessa vez porque estava desesperado. Mas normalmente a força de um verdadeiro mundo mortal, e certamente de um mundo semideus ou melhor, seria melhor. Se alguém tivesse que escolher entre pegar a energia de um mundo incompleto e de um completo, a resposta seria óbvia. Leonel valorizava muito mais o mundo incompleto pela base extra forte que ele poderia lhe dar para atravessar as dimensões e também ajudá-lo a exibir mais da força de suas forças. Mas ele havia negligenciado o fato de que não era só para isso que a técnica deveria servir. Ela realmente deveria ser a fundação para criar um mundo de destruição, não muito diferente do mundo das sombras ou mesmo do plano dos sonhos.
Mas, nesse contexto, estaria inteiramente sob o controle de Leonel, e ele não teria que lutar com outros por jurisdição sobre ele. De muitas maneiras, isso poderia ser considerado ainda mais poderoso que um domínio, e seu potencial provavelmente era até maior que o de um ídolo. Acontece que Leonel não conseguiu perceber o quão especial essa habilidade era até que ela finalmente começou a se integrar a ele adequadamente. À medida que ele sentia que os mundos incompletos estavam realmente se tornando seus, seu corpo começou a entrar e sair da existência como se estivesse passando por camadas de realidade para entrar no mundo da destruição. Leonel de repente teve visões de um plano sem fim. Os céus estavam pretos e o chão era de uma cor bronze opaca, rachada e enferrujada. O ar estava abafado e cheirava a enxofre, e fragmentos de uma aura perigosa espreitavam ao redor, como se estivessem prontos para atacar a qualquer momento. Mundo da destruição? No momento em que Leonel teve esse pensamento, ele olhou para cima e viu 10 estrelas orbitando lentamente umas às outras e também girando sozinhas. Sua adição fez o mundo parecer mais fantástico e quase irreal, especialmente porque eles brilhavam contra o pano de fundo da escuridão sem fim. Leonel cerrou o punho e um fio de destruição passou por ele. Não o machucou nem um pouco, e ainda assim fez sua alma tremer. Perigoso. Era a aura mais perigosa que ele já havia sentido. Isso era destruição de verdade? Por que ele não havia sentido tal coisa antes? Foi então que Leonel entendeu. Todas as soberanias tinham um caminho, mas qual era o caminho de sua soberania de destruição? Antes de sua recente descoberta, ela havia sido construída a partir de seu nódulo inato da força da estrela escarlate. Mas essa era a verdadeira soberania? Claro que não. Ele havia aprendido há muito tempo que sua força estelar escarlate não era a personificação da destruição, mas sim a criação levada ao extremo absoluto. Mesmo assim, foi um tipo completamente diferente de destruição. Essa energia, esse fio destrutivo que ele tinha acabado de sentir, essa foi a verdadeira destruição, e poderia destruir qualquer coisa em seu caminho. Assim que Leonel estava perdido em pensamentos, sua mente estremeceu e seus olhos se arregalaram. Ele deixou a cápsula antes de estar totalmente recuperado e correu para fora do cubo segmentado, seu coração martelando para fora do peito. Capítulo 2934. Leonel saiu correndo, apenas para encontrar uma cena que o deixou perplexo. Seu coração afundou no fundo de um abismo sem fim, batendo tão rápido que ressoava como um trovão no ar. Os corpos de seus irmãos estavam espalhados, estilhaçados e espalhados por distâncias de centenas de quilômetros. Trincheiras profundas e montanhas desmoronadas jaziam em seu rastro, e olhando para eles agora, era difícil dizer se estavam vivos ou mortos. Eles estavam sem muitos membros, seu sangue formava longas linhas na terra e na grama, e suas consciências pareciam ter entrado em colapso há muito tempo. Mesmo que não estivessem mortos, parecia que não estavam muito longe disso. O que aconteceu? Ele só tinha ido embora por alguns minutos, na pior das hipóteses, e tinha dado tudo de si para se recuperar. Mesmo que seus irmãos não fossem páreo para Flaura, as coisas não deveriam ter terminado dessa forma. Eles certamente deveriam ter conseguido resistir, ou então ele não teria ousado nem mesmo pisar no cubo segmentado em primeiro lugar. Sua preocupação antes era porque ele odiava a falta de controle que tinha sobre a situação, mas não a ponto de sentir desespero por eles. Mas agora, Leonel virou a cabeça e olhou para onde sentiu Flaura, mas suas pupilas tremeram. Ela estava com uma lâmina quebrada no peito. Em uma mão havia um chicote e na outra, uma garrafa de vinho quebrada. Parecia que ela tinha acabado, mas mesmo assim ela continuou ali, como se pudesse continuar assim até o infinito. Foi então que ela olhou para cima. A primeira coisa que Leonel viu foram os olhos dela, e quase no mesmo instante, sentiu como se uma lâmina estivesse atravessando seu peito. Porque ele nunca esqueceria aqueles olhos. Aqueles não eram os olhos de Flaura. Aqueles eram os olhos que ele viu quando teve que assistir sua esposa ser brutalmente despedaçada bem na frente do seu rosto. Aqueles eram os olhos da demonia. A fúria de Leonel de repente atingiu um pico imponente. Ele esqueceu seu choque e trepidação, um ar violento ondulando ao redor dele. Seu corpo rachou como vidro fragmentado, veias de vermelho carmesim aparecendo nas fissuras. Naquele momento, a tênue vermelhidão que sempre estivera escondida em seus olhos transbordou. Foi só agora que Leonel entendeu o que era aquela energia. Estava lá desde que ele quase falhou em despertar seu fator de linhagem de sinergia de metal, quando ele ainda o chamava assim. Sua falha fez com que um fio de vermelhidão aparecesse no meio de uma linda violeta. Toda vez que ele ficava furioso, ele se inflamava como se não fosse se acalmar até que o mundo fosse arrasado. Desde o começo deveria ter sido óbvio para ele o que era. Só poderia ter sido uma coisa. A verdadeira essência da destruição. Bang! O mundo ao redor de Leonel desabou. As fissuras de carmesim se concentravam em seu corpo como se fossem a cola que o mantinha unido. Seus olhos estavam pintados de vermelho, e ele agarrou o ar, formando uma lança do nada. Naquele momento, sua lança vermelho-dourada habitual tornou-se banhada por um dourado escuro, acompanhado de uma escuridão assustadora. Sua lâmina também não era nem de longe tão lisa. Parecia, em vez disso, uma fissura no espaço, irregular e irregular em seus padrões. O coração de Leonel fervia de fúria. Fusão estelar. Poder do rei? Uma cor escura e violenta envolveu sua lança, e como se uma nebulosa roxa enegrecida tivesse explodido de dentro dele, o mundo estava pintado de magenta. Leonel deu um passo à frente e tão facilmente quanto fizera com seu arco, a lâmina de sua lança foi repentinamente guiada por seu coração. E dessa vez ele não conteve seu poder real nem um pouco. A violência em seu peito estava toda concentrada em um único ponto. Por onde passava, rasgava tudo em pedaços. Diante de um ataque desse nível, até mesmo alguém como Minerva perderia a vida em um único golpe. E ainda assim, empunhando o corpo de Flaura, a demonia continuou sorrindo. Ela estendeu a garrafa de vinho quebrada como se quisesse usá-la como uma arma.
mas então ela apenas sacudiu o pulso. Uma gota de líquido saiu dela e voou para frente, colidindo perfeitamente com a ponta da lança de Leonel. Naquele breve instante, Leonel sentiu como se estivesse enfrentando um oceano inteiro em vez de uma gota de vinho. O poder era implacável e infinito em sua perseguição, destruindo seus poderes de destruição com o método de força mais bruta, quantidade. Ele sentiu um impacto estremecedor em seu pulso, e seu corpo tremeu. Ele foi lançado voando para trás ainda mais rápido do que veio, sua fusão estelar quase piscando completamente. Leonel cuspiu um bocado de sangue e bateu em uma montanha. Ela desabou sobre ele, e a bolha humana tremeu como se fosse se despedaçar nas costuras. Sua fúria não havia diminuído nem um pouco. Na verdade, ele podia sentir mais e mais fiapos de destruição vindos de seu mundo de destruição, e logo, a montanha começou a se desintegrar em cinzas. Ele rugiu para os céus, e eles mudaram de cor, sendo pintados de vermelho. Essa não é uma maneira muito legal de cumprimentar sua avó, Flora disse com uma voz doce que poderia derreter ossos. Você não quer falar comigo primeiro, pequeno leão? Tenho muitas histórias e sabedoria para compartilhar com você. Você não acha que deveria aproveitar esta oportunidade para aprender com seu ancião? Leãozinho? A mente de Leonel ficou em branco. Não em branco, mas parecia que cada aspecto de sua mente havia sido consumido pelo desejo de destruir tudo. Chamas saíram dele e uma coroa de escuridão apareceu acima de sua cabeça. Como ela ousa chamá-lo pelo mesmo nome que sua mãe? Mesmo que fosse um fiapo de alma, ele faria tudo o que pudesse para matar aquela mulher. Capítulo 2935. O vermelho e o violeta nos olhos de Leonel se misturaram em uma única cor uniforme que girava como uma nebulosa. Quando ele rugiu, os céus tremeram e tremeram. Naquele momento, centenas de cadáveres de bestas do deus caído apareceram ao redor de Leonel. Ele agarrou o ar e as almas, mal conseguindo resistir e se segurar, foram arrancadas de seus corpos. Ele estendeu sua lança e a ferocidade de sua aura aumentou várias vezes. Naquele momento, Leonel parecia ter retornado a um estado que havia esquecido há muito tempo, um estado de fúria sem limites, um estado de desejo indiferente por batalha e sangue que pintava os céus e destruía a terra abaixo. Assimilar. As centenas de almas surgiram na lança de Leonel e sua aura cresceu de novo e de novo. Cada fração de segundo parecia vir com uma duplicação de força. O mundo se partiu nas costuras, as fraturas curadas se despedaçando mais uma vez. A montanha que havia desabado ao redor de Leonel caiu em uma chuva de cinzas e ele irrompeu nos céus em um pilar de violeta enegrecido. Runas que exalavam o ar de majestade indizível e ancestralidade antiga giravam em sua superfície. E então focado. O pilar se despedaçou e sua energia foi jorrada para a lança de Leonel. Naquele momento, um par de braceletes de halo de ouro escuro apareceu ao redor dos pulsos de Leonel. Em vez de brilhar com o belo ouro de uma soberania, ele se tornou um denso ouro escuro, vibrando com escuridão e violência. Então uma rajada de vento passou e o mundo ficou em silêncio. As fissuras permaneceram no mundo, mas ele não tremeu mais. Até o cabelo de Leonel se acalmou. As únicas mudanças foram nas pulsantes rachaduras carmesim que se espalhavam por seu corpo. Quando seus olhos focaram, as rachaduras que saíam dos lados dos olhos se estenderam e brilharam com uma luz mais forte. Então ele se moveu. Sua lança avançou pelos céus e sua fúria parecia ter sido reprimida nas profundezas de seu coração e então concentrada em sua lâmina. Até agora sua lança sempre foi linda. Ele começou como um homem que só poderia ser considerado rude no que diz respeito à lança, mas cresceu e se tornou uma elite que fazia os corações daqueles que testemunhavam sua dança de lâmina estremecerem de admiração. Mas agora, ele parecia ter retornado a um reino de simplicidade absoluta. Sua lâmina cortaria através de tudo e qualquer coisa. A lança era a arma principal do campo de batalha, invencível dentro de seu alcance e poderosa em sua postura. Quando a demonia que controlava o corpo de Flora viu a lâmina e sentiu a destreza da força da lança que finalmente havia sido liberada no mundo, ela não levantou mais a garrafa de vinho quebrada, mas sim sacudiu o outro pulso. Bang, bang, bang. Os sons das colisões eram abafados e por um momento, parecia que dois mortais estavam brigando no meio de uma terra deserta. Um tinha um sorriso no rosto e o outro tinha um olhar de indiferença impressionante, enterrando uma fúria fria e cruel em suas profundezas. Leonel desencadeou absolutamente tudo. Sua lança era simples e direta, mas rápida e violenta. Sua armadura divina, suas 10 estrelas, seu poder real, tudo surgiu onda após onda, uma cascata de força universal caindo em sua direção dos céus. Suas soberanias se entrelaçavam, fios violentos de destruição pulsando com uma tendência igualmente violenta. Nem mesmo a demônio estava confrontando isso diretamente. Em vez disso, ela estava usando truques e manipulação de força de qualidade impossível para desviar tudo. Lutar contra ela era como lutar contra as ondas implacáveis do oceano, como se cada golpe seu fosse recebido por centenas, milhares de cada vez. No entanto, ele era absolutamente implacável. Era como se ele não conhecesse a fadiga e a cada golpe que ele desferia, seu golpe se tornava mais puro e a agudeza de seu coração se tornava mais pronunciada. A lâmina de sua lança de repente perdeu a sua simplicidade, cobrindo os céus com lâminas irregulares e cintilantes que pareciam rasgos preto-prateados no espaço. Quando a simplicidade chega ao seu extremo, ela pode facilmente se tornar complexa novamente. A lança de Leonel parecia evoluir mais uma vez, cada golpe carregando consigo ondas de ar auspicioso. Era como se ele não estivesse mais apenas eliciando conceitos tão simples quanto rapidez ou pesado, mas sim como se cada golpe contivesse o mundo inteiro. A dureza de uma planície nevada. A visão de uma montanha encharcada em chamas. Meteoros caindo do céu e a morte de estrelas. Cada vez que ele avançava, a complexidade de sua lança aumentava até que parecia incorporar a vida e a morte.
Ele se concentrou tanto na mulher diante dele que o resto do mundo pareceu desaparecer. Ele a queria morta talvez mais do que qualquer outra coisa em sua vida. Esta foi a mulher que tirou seu pai dele, que deixou sua mãe sem marido. Ela forçou sua esposa a um beco sem saída, empurrando-a para uma morte que só poderia ser revertida com a ajuda de seu eu futuro. Ela tratou sua vida como uma marionete em suas cordas, controlando toda a sua linhagem familiar. O relacionamento entre seu pai e seu tio, a vida de seu avô, as próprias reviravoltas em sua vida. Toda vez que ele pensava em uma dessas coisas, sua lança parecia ficar mais afiada e radiante. E toda vez, ela carregava os mesmos olhos brilhantes e sorriso lindo, quase como se ele a estivesse deixando orgulhosa em vez de enfurecê-la. Eu quero você morto. A voz de Leonel carregava um ódio abissal que soava como o estrondo de um demônio nas profundezas mais escuras. Sua força da lança irrompeu e saiu do vazio, um traje colante tomou forma. Incontáveis escamas minúsculas refletiam em sua superfície, no entanto Leonel não sentiu que isso havia elevado muito sua defesa. Em vez disso, fez seu corpo parecer tão leve quanto uma pena e tão resiliente quanto uma pedra. Ele empunhou a lança. Tudo em seu alcance era seu domínio absoluto. Ele não precisava de defesa. Sua intenção de batalha irrompeu. Capítulo 2936. Leonel deu um passo à frente e a terra se despedaçou. Uma montanha apareceu alta nos céus acima dele enquanto ele atacava. As leis da realidade se dobraram e se retorceram, e pareceu que por um momento não era sua lança descendo, mas a montanha atrás dele. A demonia fez o pulso de Flaura se mover de novo e de novo. Ela estava tão firme e imóvel quanto um navio titânico em ondas furiosas. Cada um de seus movimentos fluía como água, mas Leonel parecia estar melhorando em velocidades alucinantes. Seu coração brilhava como um farol guia e ele nunca quis nada mais em sua vida. Sua lança passou por uma miríade de mudanças, até mesmo distorcendo o tempo e o espaço ao redor dela. No entanto, essas distorções no tempo não pareciam afetar a demônio em nada. Ela passou por lâminas que apareceram em suas costas, deslizou para fora do caminho de lâminas que a pinçavam pelos lados e passou por ataques de sua frente com o movimento de seu pulso. Tudo foi tranquilo, tudo foi tranquilo, tudo foi quase descuidado. E era exatamente isso que irritava Leonel ainda mais. Mesmo quando ela estava brincando com a vida das pessoas, ela não parecia se importar nem um pouco, como se tudo fosse apenas mais um jogo para ela. Quanto mais ele se sentia assim, mais profundo o frio se instalava, e mais quente seus nodos inatos queimavam. Sua força estelar escarlate parecia pegar fogo e o rugido de fera saía de seu corpo. Novamente, ele desencadeou golpes que fariam até mesmo ancestrais de semideuses sentirem trepidação e seriedade, cada um deles aterrissando como um trovão. Acima de cada golpe, a cúpula do céu se estilhaçaria como vidro frágil, e abaixo dela, crateras do tamanho de meteoros apareceriam. E a cada vez, o poder de Leonel parecia ficar mais nítido, mais rápido e mais violento. Cada golpe carregava o rugido de 1000 bestas lideradas pelo coração de um homem enfurecido o suficiente para querer assistir o mundo queimar até o chão. Mesmo enquanto seu corpo estava sendo gasto até a última gota, ele não parecia se importar nem um pouco, puxando mais e mais até que viu um mar de sangue vermelho. Seu batimento cardíaco ecoou como o estilhaçar da barreira do som, cada ondulação causando o colapso do espaço. O espírito do mundo correu para consertar tudo atrás dele, mas não demorou muito para que fosse despedaçado mais uma vez. Ele cavou mais e mais fundo até que algo de repente quebrou. As fissuras carmesins em seu corpo aumentaram de tamanho e os rugidos vindos de sua lança se tornaram distorcidos e dementes. Naquele momento, a coroa negra acima de sua cabeça pulsou com um denso ar de morte, e nas profundezas de seu mundo de destruição, um par de olhos pareceu surgir do nada. Eles eram tão profundos e frios quanto um abismo, um poço insondável de nada quanto o fim da vida de alguém. Não havia nada além de desespero e desesperança para ser visto refletido de volta, e Leonel só conseguia se lembrar de uma única coisa quando olhava para suas profundezas: besta do vazio. Seu coração de repente se rompeu e uma chuva de sangue caiu de seu corpo. Ele tossiu um bocado de sangue e sua lâmina de lança oscilou por apenas um momento. Houve apenas um leve lampejo nos olhos da demonia, mas como se entendesse algo, seu sorriso nunca desapareceu e sua calma retornou ao mesmo estado em que sempre esteve. Quase como alguém que ficou surpreso com o resultado, mas sentiu que o resultado estava próximo o suficiente de seus objetivos iniciais, independentemente disso. Bang, bang, bang. Com pura força de vontade, Leonel ignorou tudo. Até mesmo a dor não era nada mais do que uma memória distante do passado, enquanto ele a eliminava através do sentido do sonho. Ele controlou seu corpo com força, mantendo unido e seu coração batendo, independentemente das lacerações que o atravessavam. Com sangue escorrendo pelos dentes, pelos cantos da boca e pelo queixo, ele parecia ter vindo exalar um ar selvagem de tempos antigos. E no fundo do reflexo de seus olhos, um par de olhos que não pareciam ser os seus brilhava para o mundo. Ele rompeu com 3 golpes de lança, uma densa aura vermelha enegrecida saindo dele em ondas. O primeiro ataque quebrou o chicote. O segundo ataque destruiu seu corpo. O terceiro perfurou seu cabo e o destruiu de dentro para fora, fazendo com que uma explosão de força saísse da palma de Flaura. Deveria ter chovido sangue e ossos, mas de alguma forma ela parecia estar bem. E ainda assim, Leonel quase não percebeu enquanto continuava uma barragem implacável. A demonia começou a controlar o corpo de Flaura para recuar passo a passo. Leonel parecia capaz de cortar tudo e qualquer coisa. Pior do que os malditos nascidos, era como se ele tivesse sido criado para nada menos que a destruição. Cada passo que ele dava transformava o chão abaixo dele em cinzas. Cada passada pelos céus fazia com que as nuvens acima dele ficassem acinzentadas e gastas. O mundo parecia murchar ao seu redor, e em sua barragem implacável, ele se esquecia de tudo e de todos, exceto da mulher diante dele. Com um golpe de sua lança, a garrafa de vinho quebrada foi quebrada em pedaços.
Com outro golpe, um braço foi lançado voando para o céu. Com outro, os tendões dos joelhos dela foram cortados e ela caiu no chão. Com outra, uma lâmina foi desenhada em seu pescoço. Leonel esqueceu de tudo, cada golpe ainda vinha mais e mais feroz, seu sangue superaquecendo a ponto de se tornar um vapor carmesim saindo de seus poros. Até seu coração parecia estar bombeando apenas metade gás, metade líquido. A lança dele perfurou a boca dela e despedaçou a língua dela e abriu um buraco na parte de trás do crânio dela. Ele se afastou e então desenhou uma linha bem naqueles olhos enfurecedores, cegando-os para sempre. Capítulo 2937. Os rugidos das feras eram implacáveis, e o eco dos batimentos cardíacos de Leonel ainda mais. Não foi o suficiente, não foi o suficiente. Ele a queria morta, realmente morta. Mas ele ainda podia sentir aquele par de olhos arrogantes, aquele sorriso irritante, aquela risada que parecia dizer que ela tinha tudo sob controle. Era tão irritante, era tão... A mente de Leonel nadou e seu coração parecia ter chegado ao fim da corda. Ele tremeu uma vez e então caiu para trás, seu olhar escurecendo. Ele atingiu seus limites e depois os ultrapassou repetidas vezes, tudo isso antes mesmo de conseguir se recuperar totalmente da primeira vez. Ele simplesmente não tinha energia para fazer mais nada. Ele caiu com um baque e o par de olhos em seu mundo de destruição desapareceu lentamente. As fissuras no corpo de Leonel começaram a desaparecer, mas apenas em parte. Se antes pareciam linhas brilhantes de vermelho irregular, na verdade eram mais como feridas verdadeiras, borbulhando como se estivessem infectadas, quando na realidade era porque seu sangue ainda estava realmente correndo muito quente. Até seu próprio sangue estava evaporando no ar. Sua consciência desapareceu e ele correu para os limites mais verdadeiros de seu limite. O último pensamento que ele teve foi que isso não só não era tão satisfatório quanto ele queria que fosse. Algo lhe dizia que ele tinha caído no jogo dela. O que ele não sabia era que anos atrás, a demonia havia visitado um certo imperador dos inválidos variantes para impedi-lo de matar Flaura, só para que ela pudesse ter esse exato momento. Quanto ao seu propósito, só ela sabia. Até Leonel estava completamente no escuro, fermentando em sua frustração e fúria sem ter onde desabafar. A morte de Flaura não significou absolutamente nada para ele. Ele só queria a morte dela, só ela. O olhar de Zeferion brilhou como um relâmpago. 2 meses atrás, ele sentiu que alguém veio a este mundo incompleto. Ele pensou originalmente que tinha visto errado, mas ele ainda sentia que as chances de cometer tal erro eram muito baixas. Com sua habilidade, como ele poderia ser facilmente enganado por algo? Infelizmente, a pessoa nunca realmente pisou no mundo, então era impossível encontrar sua trilha porque o próprio Zeferion não ousou sair do mundo até que a hora fosse certa e apropriada. Ele não podia revelar sua cauda muito cedo e teve que esperar o momento certo. No entanto, ele já tinha pensado no pior cenário possível e estava preparado para isso. Então, quando a hora realmente chegou, ele só conseguiu suspirar. Fora da bolha variante inválida havia uma dupla peculiar. Pelo menos, eles eram peculiares em termos do que alguém como Leonel estava acostumado a ver. Mas se eles aparecessem no plano de Deus, o choque que eles trariam não seria pequeno nem um pouco. O par era humanoide, mas essa era a única coisa que os tornava humanos. Seus corpos eram formados por vinhas grossas e verdes que formavam nós e feixes apertados que pareciam quase fibras musculares correndo por seus corpos. Eles eram especialmente altos e magros. O menor entre os dois ainda estava de pé com mais de 4 metros de altura, enquanto o outro tinha quase 5 metros de altura. Suas roupas pareciam feitas de casca de árvore espalhada por suas regiões íntimas, e seus rostos pareciam ter sido esculpidos em madeira marrom antiga. O mais espetacular sobre eles tinha que ser seus olhos. Eram orbes delicados de um tom escuro de ouro. Embora não fosse exatamente ouro escuro, também não era exatamente ouro. Eram como bolas de latão polido, mas não refinados até um alto grão, deixando um pouco de escuridão para trás. No entanto, foi justamente por isso que eles guardaram algumas vicissitudes de antiguidade e sabedoria incalculável. Esses dois faziam parte de uma raça de deuses poderosos, a raça silvestre. Eles eram conhecidos por sua vitalidade e sabedoria. Mesmo em comparação com a raça do vazio que parecia ser capaz de se regenerar infinitamente, eles estavam em outro nível. E em termos de todas as criaturas existentes, eles eram conhecidos por serem os mais inteligentes. Quando viram o mundo incompleto diante deles, perceberam imediatamente que era chocante. Você viu o problema, Bracken? A fêmea Sylvan falou levemente. Este mundo incompleto deveria valer milhares de vezes o que pagamos. Se o mundo ouvisse essas palavras, ficaria chocado além da comparação. Era preciso saber que Leonel já havia feito uma quantia absurda de dinheiro só por vender a informação, o suficiente para que ele fosse capaz de estabelecer uma formação que mudou a paisagem de toda a bolha humana. E ainda assim, de acordo com Bracken, não era nem 1% do que ele deveria ter recebido. A fêmea Vilovin concordou com a cabeça sem qualquer resistência. Deve haver um grande perigo lá dentro, fazendo com que o preço seja reduzido. Os pavilhões dos sonhos automatizam tudo, eles devem ser capazes de calcular isso também. Como a pessoa que encontrou este mundo incompleto poderia vender tais informações tão casualmente? Na verdade, só existem 2 explicações. Ambos têm o mesmo final. É uma armadilha. Ou é uma armadilha para nós. Ou é uma armadilha para quem está lá dentro. Os dois falaram sem problemas e sem se importar. Eles fluíram de uma dedução para a próxima sem o menor soluço, como se estivessem olhando para trás no tempo em vez de tentar deduzir algo que não tinham sido testemunhas de primeira parte. O que você gostaria de fazer sobre isso? Vilovin perguntou. Minha suposição é que quem quer que esteja lá dentro é provavelmente responsável pela evolução deste mundo incompleto. Nesse caso, há uma lista muito curta de quem poderia fazer isso.
Milímetro, ou a besta divina caída e a aliança coruja, uma das raças divinas, ou os inválidos variantes. Capítulo 2938. É improvável que seja uma das raças divinas. O reino divino está em um estado de paz muito grande para que isso aconteça. Isso deixa os dois nem sequer discutiram a conclusão original porque já entendiam implicitamente a lógica. Eles eram conhecidos como os mais sábios de todas as raças existentes. Então eles obviamente tinham uma compreensão da situação do reino dos deuses que poucos poderiam igualar. Eles já haviam concluído que isso era uma armadilha. Então, se realmente estivesse relacionado a uma das raças dos deuses, isso só significaria que um relacionamento entre duas facções deveria ter se deteriorado a ponto de derramamento de sangue. Mas ainda não havia rancores tão ruins. Claro, a raça Plutus estava sendo suprimida por muitos, mas eles ainda eram firmemente o cão de guarda do reino dos deuses. Não fazia sentido esperar que alguém tomasse medidas tão drásticas para dar um golpe em um competidor dessa forma. Obviamente, eles também entenderam tacitamente que isso era mais uma armadilha para quem estava lá dentro do que para quem estava a caminho. Não temos informações suficientes sobre os acontecimentos nos reinos inferiores para tirar uma conclusão adequada. Acordado. Você gostaria de investigar? Independentemente da resposta, este mundo é muito valioso e já houve um segundo comprador desta informação. Muito provavelmente outra raça divina também. É duvidoso que uma raça semideus tenha liquidez suficiente para assumir tal risco. Pode ser potencialmente um risco para nós também. Se for a aliança, então pode ser controlado até certo ponto, mas ainda será problemático. Se for os inválidos variantes, será muito mais difícil. Eu irei reunir mais informações sobre os acontecimentos deste mundo. Vocês fiquem aqui, observem a situação e vejam o que acontece quando o segundo dos deuses chegar. Vilovin assentiu e não disse mais nada enquanto Bracken desaparecia na distância. Vilovin realmente tinha a paciência de uma árvore antiga. Muito menos se movendo, ela nem parecia estar respirando. Ela apenas ficou parada no vasto e vazio em silêncio, suas mãos cruzadas atrás das costas e sua cabeça ligeiramente abaixada. Só muito tempo depois, dias até, ela levantou lentamente a cabeça. Seus olhos dourados e opacos pareciam perfurar o vazio e ela pousou em um par específico de figuras à distância. O par era humanoide, assim como Sylvans, embora isso não fosse uma surpresa. O que era uma surpresa era que ambos tinham cabeças de leões. A raça dos homens besta. Eles eram uma raça selvagem de humanoides conhecidos por sua força física avassaladora. Na verdade, em termos de destreza física, eles eram apenas mais fracos que os Plutos. Sua resistência era praticamente eterna e dizia-se que sua sede de batalha poderia queimar até as estrelas. Era raro, em geral, que eles participassem de tais coisas. Dessa forma, eles eram muito parecidos com a raça bárbara, focando em batalhas em vez de questões externas como coletar mundos incompletos. Mas, novamente, que raça e organização não precisavam de dinheiro para funcionar? Até os homens besta não eram diferentes, e como tal, talvez não fosse tão surpreendente que eles fizessem um movimento dessa vez. Não poderia ter sido melhor na opinião de Vilovin. Esses brutos quase certamente morderiam a isca, e os usos de suas almas não eram nem de longe tão refinados. Porém, eles tinham habilidades especiais como o Rapax que podia protegê-los. Os Rapax eram capazes de se esconder inatamente da visão interna, mas os homens besta estavam em outro nível completamente. Eles eram imunes à manipulação mental e aos truques da força dos sonhos. Essa força não surgiu do nada, mas sim por causa de suas proezas de batalha. Homens besta eram capazes de canalizar suas emoções para um fator de linhagem desejo de batalha. Isso lhes permitia controlar seus estados mentais, o que tornava quase impossível para estranhos abalá-los. No entanto, isso não os tornou mais inteligentes. Dito isso, a única razão pela qual Vilovin foi capaz de espioná-lo sem ser vista foi por causa da habilidade especial de sua própria raça. Os Sylvans tinham sentidos poderosos, mas não dependiam da visão interna ou do plano dos sonhos. Em vez disso, quanto mais tempo passassem enraizados no lugar, mais longe seu domínio natural poderia se espalhar. Como uma árvore espalhando sua copa pelo mundo, eles podiam transformar uma região em sua própria floresta pessoal, quer os inimigos notassem ou não. Ambos os homens besta estavam corajosamente no vazio, seus peitos ondulando com pelos densos e músculos dançantes e vasculares. Suas crinas estavam trançadas ao longo de suas cabeças e mandíbulas, e então adornadas com várias bugigangas que pareciam ser espólios de batalha. A combinação os fazia parecer particularmente tribais. Entretanto, o que nem Vilovin nem os homens besta esperavam era que antes que estes pudessem assumir a vanguarda e entrar, o mundo perderia a cor. A mudança não veio do mundo incompleto, mas sim da totalidade da existência em si. Naquele momento parecia que um par de olhos ameaçadores havia aparecido em cada horizonte. Não importava para onde você olhasse, contanto que fosse a distância, ele causaria medo no coração de alguém. Até mesmo os Sylvans e os homens besta não eram diferentes. Eles já tinham sentido isso antes. Era a sensação de olhar para uma besta do vazio. Seus corações afundaram no fundo de um abismo e suor cobriu seus corpos. Muitos que olharam para essa cena com muita ferocidade e descuido desmaiaram. Se não fosse pelo fato de que a visão era principalmente ilusória, eles teriam perdido suas vidas diretamente sem o menor suspense. A imagem persistiu por um curto período antes de desaparecer lentamente. No entanto, mesmo que tenha durado pouco tempo, isso deixou todo o reino dos deuses em uma grande agitação. A aparência daqueles olhos só poderia significar uma coisa. O fator linhagem da Estrela do Norte mais uma vez deu à luz uma besta do vazio. Especialistas da força dos sonhos de todas as formas e credos elevaram seus métodos aos limites enquanto vasculhavam a existência em busca dessa pessoa. Até os Dharmas se mudaram. Mas o que eles não esperavam era que seria muito mais fácil do que qualquer um deles poderia imaginar. Todos o encontraram ao mesmo tempo.
Um garoto espancado e quebrado, deitado em uma poça de seu próprio sangue em um mero reino mortal. Leonel Morales. Capítulo 2939. A existência parecia estar em chamas. Se houvesse alguma existência que eles odiassem com uma paixão absoluta, a primeira provavelmente seria a dos inválidos variantes, e então era uma raça pela segunda posição entre os falques e os remanescentes das bestas divinas da criação e destruição. Pode-se dizer, então, que os humanos ocuparam firmemente 2 desses 3 primeiros lugares, uma grande ironia para uma raça supostamente fraca. E, no entanto, ninguém sabia quem era esse jovem, ou assim pensavam até que uma grande quantidade de informações começou a ser disseminada com força total. As habilidades desses monstruosos especialistas da força dos sonhos só poderiam ser consideradas assustadoras. Se Leonel tivesse as habilidades de ignorar o espaço, transportando sua mente por incontáveis anos-luz para aparecer em um local onde seu nome havia sido mencionado, então essas existências poderiam ignorar até mesmo o próprio tempo. Para eles, era muito fácil assistir a todos os feitos de Leonel como se não passassem de um estalar de dedos. Passar pelo passado, vasculhar os locais em que ele havia deixado sua marca e observá-los novamente como se tivessem sido espectadores por perto o tempo todo era tão fácil para eles quanto virar uma mão. E quando o alvo era uma existência que normalmente nunca apareceria em seu radar, era ainda mais chocantemente fácil do que o normal. Foi quando eles começaram a juntar as peças de coisas que nenhuma existência poderia ter, coisas que Leonel havia escondido tão perfeitamente o tempo todo, coisas chocantes que os deixaram franzindo as sobrancelhas. Mas o que era mais chocante para essas existências era que havia, na verdade, algumas coisas que elas não conseguiam ver. Qualquer coisa relacionada a Anastasia parecia ter sido apagada. Anastasia era um espírito mundial de um verdadeiro reino de Deus, e ela havia sido criada pelas mãos de Minerva. Embora ela pudesse ter suas falhas e defeitos, ela ainda era uma existência que não podia ser subestimada. Se qualquer um deles entrasse em seu mundo, então mesmo essas existências chocantes só poderiam abaixar suas cabeças. Se isso fosse tudo, talvez ainda fosse aceitável, mas parecia que depois que Leonel conseguiu o tablet da vida, eles estavam olhando para a vida dele por um olho mágico. Havia algumas coisas que estavam fora do alcance deles para ver, e coisas além do primeiro plano que pareciam obscuras. Mas foi justamente por isso que o tempo que Leonel passou sem a tábua da vida foi ainda mais flagrante. Quando viram a ação de Leonel brincando com as corujas, perceberam a gravidade da situação. Esse humano era a razão da atual guerra em andamento. Eles não conseguiam ver como Leonel tinha conseguido recuperar o tablet da vida porque ela estava muito ligada a Anastasia. No entanto, isso não significava que eles não pudessem juntar as peças eles mesmos. Eles descobriram os laços de Leonel com a raça dos anões e, além disso, seus laços com os espirituais. Eles descobriram sua relação com o mundo incompleto do Deus do Mar e ficaram ainda mais chocados quando perceberam que ele não estava mais lá. Infelizmente, a essa altura, tudo estava tão obscuro que eles não tinham certeza do que aconteceu. Mas o que eles sabiam era que a proeza de batalha de Leonel havia dado um salto enorme no momento em que ele apareceu. Tudo parecia chocante demais para aceitar. Essas eram todas coisas que eles achavam que os jovens de sua raça também poderiam fazer, mas eles nasceram em uma raça divina. E se o que eles sabiam sobre Leonel estivesse correto, então ele nem sabia nada sobre este mundo até que estivesse a poucos dias de seu aniversário de 18 anos. Ele ainda estava a vários anos dos 30. Isso não significava que ele funcionalmente não tinha nem 10 anos? Se eles colocassem isso em contexto, era ainda mais difícil de aceitar. Embora, para ser justo, eles não tivessem ideia de que Leonel tinha passado por 10 anos em uma zona, mas mesmo se tivessem, isso mudaria muito? Para essas existências, 10 anos podem muito bem ter sido um piscar de olhos. Além disso, qual de seus jovens também não experimentou a dilatação do tempo de alguma forma, maneira ou formato? A dilatação do tempo provavelmente era a razão pela qual Plutus ainda estava de pé agora. E no entanto, quanto mais eles aprendiam, mais inaceitável eles sentiam que isso era, especialmente aos pensamentos da raça do vazio. Leonel era alguém que já havia enfurecido Shanghai, mas eles haviam ignorado completamente esse assunto. Por que eles se importariam com os rancores das crianças? Porém, se Shanghai acabasse perdendo a vida, certamente seria um assunto completamente diferente. Deixando isso de lado, estava claro que a situação era muito diferente agora e muito mais difícil de ignorar. Apesar do fato de que não havia mais raças de Deus especializadas em força dos sonhos, todas elas tinham pelo menos um gigante capaz de rolar pelo tempo com sua força dos sonhos dessa forma. E quando eles relataram suas descobertas, a turbulência na existência só aumentou. A localização atual de Leonel poderia muito bem ter sido um livro aberto para eles, e as discussões sobre o que fazer nessa situação eram abundantes. No momento em que Leonel acordasse, certamente seria muito mais difícil encontrá-lo. Havia um segundo local que era difícil para esses velhos entenderem, e era nos mundos intermediários. Havia uma razão muito boa para isso, força anárquica. A besta do vazio exercia essa força e era a personificação natural do nada. Era provável que se Leonel estivesse acordado, nada disso seria possível. Se não se apressassem, seria impossível dizer se a situação mudaria ou não. Também havia preocupações sobre potenciais remanescentes se movimentando. Ninguém acreditava que os enviados tinham sido realmente completamente eliminados, então eles não agiriam? No entanto, todos chegaram a uma única conclusão. Leonel teve que morrer. Capítulo 2940. Eurion sentou-se em meditação silenciosa. O mundo ao seu redor só poderia ser descrito como fantástico, não porque fosse bonito ou sinistro, mas porque realmente fazia alguém questionar a vida ao fazer alguém se sentir excepcionalmente pequeno. A sala parecia um espaço cheio de espelhos e fissuras espaciais. Pedaços e pedaços de realidade estavam espalhados, e ao estender a mão e arrancar um, alguém poderia acabar em apenas um do que parecia ser trilhões de mundos. Pequeno, insignificante.
um mero grão de poeira. Esses eram os sentimentos que essa sala despertava, e era precisamente esse tipo de sala que as elites da raça Plutus treinavam. Para Elrond, dada sua posição, ele havia recebido tal tratamento há muito tempo. Mas com o declínio da raça Plutus, pelo menos até recentemente, muito poucos além dos monstros mais velhos receberam o direito de frequentar esse lugar. Claro, a razão pela qual isso aconteceu apenas até recentemente foi porque as coisas mudaram no momento em que o campo de batalha do ídolo apareceu. Se havia uma coisa em que a raça Plutus era excepcional, era em aproveitar uma oportunidade. Havia uma razão para eles terem reinado desde a queda das bestas divinas. Seu declínio teve pouco a ver com interferência externa e inteiramente a ver com uma questão muito mais difícil de combater: o ciclo da vida. Ninguém poderia permanecer vivo para sempre, e da mesma forma, nenhuma família ou organização poderia existir perpetuamente. Os Plutos estavam declinando sem nenhuma outra razão além do fato de que eles já tinham sido os mais fortes por muito tempo. Com os fluxos e refluxos do tempo, aqueles que estavam no topo estavam fadados a cair também, inaugurando uma nova era que viria atrás deles. Antes eram as bestas divinas, e agora parecia que seria a vez deles. Ou teria se não fosse pela aparição do campo de batalha do ídolo. Com sua aparição, a chance de Plutos ascender novamente apareceu diante deles, e como resultado, eles já tinham ido com tudo. Elrond já estava passando por um tratamento excelente, mas até o seu próprio tinha sido elevado nos últimos meses. Plutos tirou tudo o que planejavam manter em reserva e empurrou todas as suas fichas para o meio da mesa. Foi nessas circunstâncias que a tempestade que havia tomado conta da existência também atingiu Plutos. Elrond abriu os olhos, sentindo a perturbação muito antes que ela chegasse até ele. Se os especialistas da força dos sonhos pudessem ignorar o tempo, então os Plutos eram a única raça que passou adiante uma herança do tempo, e os únicos desde o início da própria existência a ter um fator de linhagem relacionado à rara força. Afinidades com a força do tempo sempre apareciam por meio de índices de habilidade, como se fosse um presente concedido pela existência. Para outros, eles só conseguiam ganhar algum controle sobre o tempo aumentando suas forças até um certo nível, mas mesmo assim, sempre seria auxiliar e quase superficial de certa forma. Apenas Plutos quebrou essa regra, e eles foram o único exemplo de quebra dela. Então, Elrond sentiu a comoção antes mesmo que ela realmente acontecesse e, como esperado, alguém veio alertá-lo pouco tempo depois. Logo, Elrond se viu em uma reunião que estava muito acima de sua posição. Ele sabia o verdadeiro motivo de estar ali. Não era porque seu pai era o líder deles ou que seu avô era o mais forte dos Plutos. Era ironicamente porque ele era o único entre todos eles a ter contato com o garoto que incendiou o mundo. Sim, eu sabia. Elrond respondeu a milionésima pergunta, mas dessa vez a reação foi bem feroz. Claro, a questão era se ele sabia ou não que Leonel foi quem criou a raça do vazio. Naquela época, Elrond já tinha juntado as peças. A raça do vazio não era a única sendo usada, mas o Plutos também estava sendo usado por Leonel. Só que os figurões de outras raças divinas não conseguiam ver isso porque, diferentemente de Leonel, Elrond tinha proteção contra tais sondagens. Quando eles voltaram para as memórias de Leonel, era como se Elrond tivesse sido editado de todas elas. Por que você não disse nada? Um Plutos que parecia ser do tamanho de um planeta falou. Nenhum deles estava realmente enfurecido. Eles apenas olharam para Elrond interrogativamente. Isso parecia um assunto bem importante. Não acreditei que fosse importante o suficiente para informar os anciãos. Também é meu rancor pessoal a retribuir. Os anciões não se importaram com a primeira parte. Talvez apenas a raça Plutos pudesse sentir que não era grande coisa que a raça do vazio tivesse sido enganada assim e forçada a uma guerra por um humano. Embora estivessem em declínio, não havia uma única raça que ousaria provocar abertamente os Plutos. A razão pela qual se dizia que estavam em declínio era que a faixa intermediária de seus especialistas estava começando a ficar para trás, enquanto a geração atual era ainda pior. No entanto, os velhos monstros que sustentavam os céus ainda estavam muito lá. Até que morressem, ninguém ousaria ter pensamento sobre uma ofensiva em grande escala. Dito isso, a segunda parte os intrigou. Eles sabiam que Elrond já tinha força para matar esse garoto. Ele tinha tido força há muito tempo. Então que tipo de vingança ele estava buscando? Elrond balançou a cabeça. Meu ponto de partida e o dele são diferentes. Agir contra ele agora não mudaria que sofri uma perda em suas mãos. Mas também sei que não sou tão inteligente quanto ele. Então só poderei acertar as contas com meus punhos quando ele tiver tido ampla oportunidade de me recuperar. Os anciãos ficaram em silêncio e não responderam por um longo tempo, até que foi o pai de Elrond quem falou. Há notícias que em breve levarão essa comoção a outro nível. Elrond franziu a testa porque ouviu um toque de solenidade na voz de seu pai, algo incrivelmente raro. O que foi? Ele perguntou. O campo de batalha do ídolo desceu por causa do garoto. Capítulo 2941. Essa informação foi como uma segunda detonação através da existência. O número de pessoas que conseguiam ver através disso era muito pequeno. Era preciso lembrar que quando o campo de batalha do ídolo desceu, muitos já tinham feito suas tentativas de descobrir o que aconteceu. Era claro e óbvio para eles que alguém havia acionado isso, mas eles não conseguiam descobrir quem era esse alguém. A razão para isso era que as forças de armas de Leonel, especialmente seu processo de despertar, tinham se tornado uma forma de proteção em si. Elas não podiam ser vistas por essas existências, pelo menos não de tão longe. Também não ajudou que ninguém pudesse ter adivinhado que o culpado estava localizado no Reino Mortal na época. Mesmo agora, o número que poderia juntar tudo isso era muito pequeno.
Os Plutos estavam entre os poucos que podiam, nem mesmo a raça do vazio sabia. Por causa disso, esse assunto normalmente teria permanecido em segredo. Mas infelizmente a raça Sylvan estava entre o segundo grupo a saber dessa informação. Tentar vasculhar a existência em busca de Leonel sem saber que ele era o culpado era impossível. No entanto, como todos estavam investigando apenas Leonel por tanto tempo, era impossível para eles não juntarem as peças. Quando as peças do quebra-cabeça se encaixaram, eles ficaram completamente perplexos. O Plutus não venderia essas informações, mas as redes de informações do Reino dos Deuses estavam sob o controle dos Sylvans. E como havia várias raças que não eram muito proficientes em força dos sonhos, os Sylvans viram isso como uma oportunidade de fazer uma matança. Eles separaram as informações em níveis, com o nível mais alto contendo essas informações. Não havia uma única facção de Deus que não comprasse essa informação. Ela definitivamente estaria relacionada a uma tempestade que varreria toda a existência. Então como eles poderiam ser os únicos no escuro? Como resultado, logo, um grande número de indivíduos souberam de algo que Leonel conseguiu esconder por um acaso. E de repente a importância de Leonel e o perigo que ele representava aumentaram para um nível totalmente diferente. Um jovem solteiro, e ainda assim, depois de menos de 10 anos de prática, ele tinha 3 forças do estado de criação, uma das quais já estava no estado de criação médio, além de ser uma soberania. Como se isso não bastasse, ele tinha várias outras forças, todas no estado de quase criação, e mais 2 delas estavam ligadas a nodos inatos que lhes permitiam exibir uma força não mais fraca que o estado de criação. E ainda assim não terminou aí. Ele tinha 7 soberanias, já havia compreendido um reino de constelação e especulava-se que ele era um armamento divino crafter. Este último era pura especulação e não tinha nem de longe tantas evidências quanto os outros. O que os fez temer mais foi seu método dimensional. Era algo que eles simplesmente nunca tinham visto antes, a combinação de 2 que se juntaram para formar um todo perfeito. E ainda assim, eles também não conseguiam ver claramente. Quanto mais informações sobre Leonel surgiam, mais chocante o assunto se tornava e mais quentes e brilhantes as chamas queimavam. No início, essa informação era exclusiva do reino dos deuses. Mas à medida que os deuses das raças semideus e mortal ascendidos começaram a colocar as mãos nessa informação, isso mudou completamente. As informações foram enviadas de volta para as raças anãs e espirituais mais rapidamente porque elas eram as vistas como ligadas a Leonel. Seus deuses perceberam a situação precária em que todos estavam, e a menos que quisessem que suas raças inteiras fossem exterminadas até o último homem, eles tinham que criar um plano de contingência para seus próximos passos o mais rápido possível. Quando essa notícia chegou aos reinos dos semideuses, e depois aos reinos mortais, pode-se dizer que toda a existência foi realmente colocada em alerta máximo. No meio dessa tempestade, a invasão variante inválida ainda estava em andamento. O caos só poderia ser dito como estando em um nível sem precedentes. E ainda assim, a razão para tudo isso ainda estava em um estado de inconsciência, seu corpo em uma bagunça completa. Foram apenas alguns segundos antes de Aina ser alertada por Anastasia para agir, apenas algumas breves instâncias antes de Leonel ser tirado da bolha humana e de volta para o cubo segmentado. E no entanto, aqueles poucos segundos já foram suficientes para que quase tudo sobre Leonel fosse exposto ao mundo. Aina estava preocupada sobre Leonel. Ela não sabia o que estava acontecendo no mundo exterior, mas sentia uma grande inquietação brotando em seu coração. E ela estava muito certa em se sentir assim. Isso porque não eram mais apenas as corujas e as bestas divinas caídas que o colocaram em sua lista de alvos. Pode-se dizer que toda a existência queria sua cabeça em uma bandeja, e havia muitos que agiram. A localização da bolha humana foi exposta ao mundo, e inúmeras figuras estavam avançando. Ao mesmo tempo, Anastasia podia sentir que havia algo errado, mas ela não sabia bem como colocar em palavras, ou exatamente o que verificar. Ela se sentia frustrada enquanto pairava nos céus, suas pequenas sobrancelhas franzidas. A preocupação em seu coração só estava crescendo, mas ela não tinha inteligência para descobrir de onde vinha. Era mais instinto do que qualquer outra coisa, e no final, ela não conseguia entender o que era. E por isso perderiam a chance que tinham de escapar. Ao mesmo tempo, a raça Pluto estava tomando uma decisão. No entanto, era difícil dizer que esse era o caso. Isso porque não levou muito tempo para eles chegarem a uma conclusão indiferente. A dívida que eles tinham com os Falques já havia sido paga. Eles não tinham obrigação de salvar Leonel. Seu destino seria deixado por conta própria. Capítulo 2942. A mente de Leonel estava em um estado de turbulência. Suas memórias se tornaram fragmentadas. Pensamentos que ele não tinha há anos, memórias que ele não tocava há ainda mais tempo, flutuavam em pedaços de vidro quebrado semelhantes a fissuras no espaço. Parecia que sua mente inteira tinha entrado em colapso total sob um poder do qual ele tinha pouca ou nenhuma compreensão. E a pior parte parecia ser que ele não conseguia pensar em uma maneira de sair disso também. Ele estava preso no limbo, seus pensamentos tão fragmentados quanto suas memórias. Era impossível deduzir qualquer coisa se ele não conseguisse completar uma única frase. Tudo o que ele conseguia ver era aquele único par de olhos persistentes, mas a ironia era que enquanto todos pensavam nos olhos da besta do vazio, Leonel pensava em um par de olhos completamente diferente. Os olhos daquela mulher, os olhos da pessoa que ele odiava mais do que qualquer outra pessoa neste mundo, os olhos que ele queria cortar em pedaços, e ainda assim percebeu que o encaravam ainda mais intensamente como resultado. Era como se tudo que seu pai tinha feito para lhe dar uma chance de se libertar dela tivesse sido inútil. Ele estava de volta à estaca zero. Não, ele estava em um lugar ainda pior do que a estaca zero, um lugar onde a demonia tinha mais controle sobre sua vida, seus pensamentos, sua existência agora do que ela já teve antes. Depois veio a raiva. Era tão onipresente quanto os olhos, espreitando em cada canto de sua mente.
Tudo parecia apenas enfurecê-lo ainda mais e os fragmentos de vidro e espelho de suas memórias ficaram tingidos de vermelho em suas bordas. O tom de vermelho era muito familiar. Era um vermelho que o seguia há anos, um vermelho que estava com ele desde que ele despertou seu fator de linhagem de sinergia de metal. Mas agora parecia ainda mais potente do que antes e se alimentava de sua raiva, tornando-se maior e mais substancial. Matar, matar, matar. A palavra ecoou em sua mente repetidamente e por um momento, ele sentiu que havia sido transportado de volta à primeira vez que ouvirá o nome de Molexi, aquela mulher que parecia ter desaparecido no ar. Não, ela estava morta. No passado, Leonel não teria certeza disso. Mas com suas habilidades atuais, ver através da vida e da morte de alguém que ele já havia conhecido era moleza. Especialmente quando ele sabia que aquela pessoa só tinha uma força-impulso na melhor das hipóteses. Que direito ela tinha de se esconder dele? Tablet preto ou não? Leonel não conseguia nem terminar esses pensamentos de forma coesa. Era como se as imagens e a forma curta deles passassem por sua mente antes de irem embora e escorregarem por entre seus dedos. Mas foi então que algo inesperado aconteceu. Sua mente trabalhava por conta própria, e ele parecia perscrutar as camadas do tempo, apenas para ver Molexi se matar. Algo naquela cena mexeu profundamente com Leonel, e ele se sentiu abalado até o âmago. Molexi era uma mulher sobre a qual ele não sabia muito, e objetivamente falando, ela nunca o ajudou também. Embora ela tenha fornecido alguma forma de proteção no começo, foi apenas com o propósito de fazer uso dele e de Aina. Naquela época, ela sempre pareceu ter uma aversão particular por Aina, e Leonel deduziu que era porque ela não gostava do fato de pensar que Aina o estava usando. Na verdade, foi por causa disso que Leonel conseguiu levar vantagem sobre ela e eventualmente escapar. Para ele de então, tentar passar despercebido e enganar um usuário do Força dos Sonhos do estado de impulso era impossível. Mas graças a essa fraqueza mental, ele conseguiu tirar vantagem. Ele nunca pensou realmente sobre o porquê de ela se sentir assim, mas ao vê-la escolher dar esse passo agora, Leonel sentiu toques de melancolia por uma razão desconhecida. Ela não fez isso por fama ou atenção, ela não fez isso por vingança ou ódio, ela simplesmente desistiu de sua própria vida e sentiu que simplesmente não valia a pena vivê-la. Leonel havia crescido muito desde sua juventude. Foi apenas um curto período aos olhos dos velhos monstros dos reinos dos deuses, mas em sua visão, foi um terço inteiro de sua vida. Isso significava que ele não era mais o garoto que ansiava por cada vida e sentia que cada morte era uma tragédia. E ainda assim, ver essa velha senhora tirar a própria vida silenciosamente, sem nenhuma testemunha ou preocupação. Era quase como se ela quisesse ser apagada da existência para sempre e esquecida pelo mundo. Ele não conseguiu deixar de se sentir triste. Quanto valia uma vida? Foi a resposta a essa pergunta que o deixou tão abalado e confuso por tantos anos. Ela o levou a valorizar cada vida, depois a uma busca pela realeza e então, a um completo desrespeito pela vida inteiramente. Pode-se dizer que essa pergunta e suas variadas respostas a ela ditaram mais sua vida do que quase qualquer outra coisa. Às vezes, a destruição de uma vida pode ser realmente tão passageira e inexpressiva. Na verdade, muitas vezes era. A parte irritante sobre a resposta à pergunta era que provavelmente não havia nenhuma, ou pior que isso, que a resposta mudava dependendo da situação. Para uma mãe, a vida de seu bebê valia mais que o próprio mundo. Para um meteoro caindo do céu, um tsunami atingindo o litoral, um furacão varrendo o oceano. Uma vida não valia muita coisa, não é mesmo? Tão fugaz, tão frágil, tão trágico. Talvez quando você alcançasse um certo nível de poder, isso sempre acontecesse. Quem se importava com vidas quando você podia esmagar estrelas na palma da sua mão? Capítulo 2943. Os pensamentos vieram num redemoinho, movendo-se cada vez mais rápido, e em algum momento desconhecido, os pensamentos de Leonel começaram a fluir. Era como se os pensamentos de seu coração o tivessem ajudado a se concentrar, tentando encontrar um núcleo central de verdade que era Leonel Morales. Durante muito tempo ele esteve perdido. Na primeira parte de sua vida, ele foi guiado por seu eu futuro, guiado pelo nariz e controlado por um homem que ele ainda não havia se tornado. Um homem que ele nem tinha certeza se queria ser. Não muito tempo atrás, ele se libertou dessas restrições, mas isso o deixou confuso. Sua personalidade parecia balançar com o vento, confusa e sem rumo, como se ele não tivesse senso de si mesmo ou de ser. E a única coisa que era verdadeiramente ele, o núcleo singular que ele tinha certeza de que era Leonel Morales, também era a única coisa que ele tinha certeza de que o machucaria. Agora sua mente estava rachada e fissurada, e a única coisa que parecia poder consertá-la era entender a si mesmo, mas ele nem sabia quem era, mesmo depois de todo esse tempo, e ele não conseguia deixar de se perguntar se alguém realmente se entendia. Felizmente a memória de Molexi parecia ter despertado algo dentro dele. Ele tinha sentido sentimentos agora mesmo que não sentia há anos. Não era só tristeza, ele já era capaz de sentir isso há muito tempo, principalmente quando se lembrava do pai. O que ele realmente sentia agora era culpa, simpatia, uma bússola moral que ele pensava ter esquecido há muito tempo. Uma parte dele, uma parte que estava enterrada extraordinariamente profundamente, escondida sob camadas de lógica e indiferença. Queria estender a mão e ajudar Molexi. Foi uma sensação chocante. Ele pensou que já havia superado seu complexo de salvador há muito tempo, mas ele só tinha olhado as coisas de uma única maneira. Agora que ele pensou sobre isso não era uma parte dele tanto quanto qualquer outra coisa? Uma parte dele que ele estava ignorando apenas para justificar suas birras infantis e o trauma de perder seu pai? Agora que Leonel pensou sobre isso, quando ele concluiu que todas as vidas eram iguais e que ninguém poderia decidir objetivamente que uma era melhor que a outra, ele não poderia facilmente ter chegado à conclusão oposta? Não havia outro caminho que fosse tão lógico? Esse caminho era óbvio.
Se fosse o caso de não haver valor objetivo para a vida, então quem diria que uma vida humana valia mais que a de um animal e uma planta? Se não houvesse valor objetivo para a vida, então quem diria que uma mera pedra na beira da estrada não era igualmente valiosa? Nesse caso, quem se importava com o quanto ele matou? Quantas pessoas ele despedaçou, famílias ele massacrou, populações ele genocidou se suas vidas não valiam nada para começar? Então por que ele tomou a direção oposta? Tudo o que ele dissera agora era igualmente logicamente consistente. Então por que ele escolheu se tornar um protetor em vez de um assassino em massa? Se não fosse pela morte de seu pai, ele teria permanecido naquele caminho, buscando o topo de uma montanha que protegesse o maior número possível de pessoas. Mas em vez disso, ele perdeu o caminho para a tristeza. Ele desistiu de tudo que um dia o tornou Leonel Morales, cometendo todos os tipos de atos sujos que teriam feito o antigo ele empalidecer de vergonha. E então ele justificou tudo, sentindo que não adiantava mais se importar com mais nada. De fato, porque ele era poderoso, ainda havia necessidade de pensar nessas coisas. Valia a pena seu tempo, sua paciência? Aqueles que ele matou naquele dia valiam sua culpa? Dizer que ele ignorou seria incorreto, porque ele realmente não se importava. Dizer que ele os havia esquecido seria ir longe demais, mas, francamente, ele não se importava em lembrar deles. Assim como quando ele desistiu de todas as pessoas da zona do coração valente em troca de seus irmãos. Ele fez sua própria avaliação da vida e agiu de acordo com ela sem o menor cuidado do mundo. Ele julgava, valorizava a vida e pesava os corações das pessoas por nenhuma outra razão além da que ele podia. Quando lhe convinha, ele estava até disposto a desrespeitar e ignorar sua própria suposta lógica. Só agora ele percebeu que era ele quem mais havia se decepcionado. Aquela vibração juvenil que havia dentro dele foi desgastada pelo mundo a ponto de ele ignorá-la, a ponto de até mesmo pensar que não era ele. Quando ele pensava sobre as coisas dessa forma, era quase divertido, e talvez fosse se não custasse a vida de tantas pessoas. Era difícil até mesmo se reconciliar com o fato agora. À medida que sua mente parecia se recompor, a aura vermelha parecia ter cada vez menos efeito sobre Leonel. O interessante sobre essa situação atual é que ela só foi possível graças ao seu avanço na força de arma. Sem a habilidade de liderar seus pensamentos com seu coração, ele teria caído completamente, se tornando uma verdadeira criatura da destruição. Nesse ponto, talvez os medos de uma certa Nia se tornassem realidade. E talvez esse fosse o objetivo, ou pelo menos um dos objetivos da demonia. Talvez, já que ela não conseguia mais controlá-lo, ela preferisse destruí-lo. Ou talvez vê-lo cair na loucura fosse exatamente o que ela precisava para terminar a última etapa de seus experimentos. Mas naquele momento, o coração de Leonel estava clareando de uma forma sem precedentes. Ele finalmente sabia quem era. E no momento em que ele fez isso, seus olhos se abriram de repente. Capítulo 2944. A primeira coisa que Leonel sentiu foi a onda de dor. Ele usou recuperação instantânea, imediatamente, sentindo que sua situação seria ruim se não o fizesse. Não era só que ele estava ferido, isso não fazia justiça. Seu corpo inteiro estava fraturado, seus órgãos internos cheios de lacerações, e seu sangue se acumulando em partes do corpo onde não deveria estar. No entanto, sua expressão não conseguia deixar de mudar quando não funcionava. Houve alguma mudança, e um pilar definitivamente caiu dos céus, mas foi como se tivesse sido repelido. Apenas uma pequena porcentagem dele realmente entrou em seu corpo, enquanto o resto foi levado para outra terra e tempo. Leonel ficou atordoado e a dor aguda voltou ainda mais rápido do que antes. Ele se esforçou para tentar se sentar, sem entender o que estava acontecendo com ele. Foi só então que ele viu que Aina estava ao seu lado, seu rosto cheio de pânico. Ela parecia ter sido lenta para reagir ao fato de que ele estava realmente acordado agora. Contudo, antes que Leonel pudesse dizer qualquer coisa, sua expressão mudou mais uma vez. Sua força dos sonhos havia rompido novamente, 2 vezes em apenas alguns dias, e havia entrado no estado de criação superior. Mas não foi por isso que ele ficou chocado. O problema era o que ele podia sentir agora que estava acordado. Seu corpo podia estar uma bagunça, mas sua alma e mente já tinham alcançado um nível sem precedentes de paz e tranquilidade elevada. Então, ele imediatamente viu várias coisas em um único instante de tempo e seus olhos não conseguiram deixar de aguçar. A onda de pânico durou pouco tempo, antes que ele a apagasse como se fosse uma chama insignificante. Não era culpa de Aina ou Anastasia. Ele aprendeu há muito tempo que Anastasia tinha alguns problemas preocupantes com os quais estava lutando para lidar. Ela tinha mais poder do que a maioria poderia imaginar, pelo menos neste mundo, mas ela também estava perdida em como realmente usá-lo. Quanto a Aina, ela pode ter acesso à afinidade da força dos sonhos dele, mas ela não tinha nenhuma ideia real de como usá-la. Seu poder também estava tão ocupado com sua vida e morte que ela não tinha tempo para considerar mais nada. Como ela poderia ter a mente para entender a tempestade que estava irrompendo no mundo exterior neste exato momento? Mesmo assim, Leonel parecia ter ignorado tudo isso com muita facilidade, quase como se não valesse nada para ele. Onde estão os meninos? Leonel perguntou com a voz rouca. Ele não tinha esquecido que seus irmãos estavam em uma situação ruim antes de perder a cabeça para a fúria. Em vez de mencionar o que aconteceu no mundo exterior, era com isso que ele estava mais preocupado. Eu estabilizei a situação deles. Suas vidas não devem estar em perigo. Eles estão bem. Na verdade, Aina já poderia tê-los curado completamente, mas sua mente estava uma bagunça por causa da situação de Leonel, então ela não conseguia pensar em mais nada. Os olhos de Leonel se estreitaram.
Ele não achava que a demonia os poupou porque ela de repente ficou mole. Esta era uma mulher que levou o pai de seus próprios filhos à morte, e colocou essas mesmas crianças umas contra as outras durante a maior parte de sua vida. Se ela os deixou viver, foi por apenas uma razão. Ela sentia que eles eram uma fraqueza que ela poderia explorar no futuro. Leonel voltou sua atenção para seu corpo e não conseguiu evitar franzir a testa. Besta do vazio? Ele havia despertado tal coisa? Ele nem tinha visto a tábua do legado de grau de vida antes. Presumivelmente, ainda estava nas mãos das 4 grandes famílias. Então, como ele poderia dar esse passo sem ela? E por que ele não conseguiu sentir a diferença imediatamente? Além disso, ele já havia abandonado o fator de linhagem, usando-o como um canal para elevar sua constituição. Então, como isso aconteceu em primeiro lugar? Não tem nada a ver com o fator linhagem. Leonel de repente chegou a uma conclusão. A conclusão do seu mundo de destruição parecia ter despertado algo, mas isso era apenas parte. Essa aura vermelha. Os ventos violetas sobe para o norte. Os ecos das palavras ecoavam em sua mente e Leonel só parecia finalmente entendê-las agora. Essa aura vermelha só aparecia quando ele estava prestes a falhar em despertar seu fator de linhagem. Era uma aura berser que significava que a pessoa estava prestes a passar por uma espécie de desvio. Mas isso não soou muito como inválidos. Eles não eram precisamente pessoas que falharam em despertar seus fatores de linhagem e, como tal, acabaram em sua situação atual. Norte. Isso só poderia se referir à Estrela do Norte, a verdadeira face da destruição. A Violeta parecia ter florescido da mutação do seu fator de linhagem de sinergia de metal, mas também poderia se referir ao seu poder do rei e à essência mais verdadeira de sua vontade. Então Leonel lembrou que a besta do vazio não era a primeira besta divina da destruição, de acordo com suas especulações. Não era a Terra Celestial, o terror primordial? Ele se tornou um deus da destruição por conta própria. Então onde diabos estava seu poder? Leonel tossiu um bocado de sangue e limpou os lábios com as costas da mão enquanto lutava para se levantar. Não, você tem que descansar, Aina disse severamente, segurando-o. Ela estava quebrando a cabeça tentando descobrir uma maneira de curar Leonel, apenas para perceber que ela realmente não tinha ideia. Sua habilidade de criação de pílulas de força na verdade não era o suficiente. Leonel sorriu amargamente. Infelizmente não temos tempo para isso. Há quanto tempo não saio? Aina franziu a testa. Algumas horas. Normalmente, eu ficaria fora por meses com esse tipo de lesão. Estou acordado agora porque me forcei a acordar. Perder horas já significa que estamos encurralados agora. O que aconteceu? Leonel ficou de pé, estremecendo enquanto crostas começavam a aparecer em seu corpo. Os detalhes não importam agora, mas parece que seu marido é atualmente o inimigo do mundo. Eles acham que sou uma presa fácil. Nesse caso, terei que mostrar a eles o quanto tenho me contido. Na verdade, Leonel estava sendo um pouco injusto. Isso porque, considerando quantos haviam sido mobilizados, eles certamente o estavam levando muito mais a sério do que qualquer um esperaria. Afinal, esses eram deuses agindo. Fosse diretamente ou não, era fato que eles o estavam levando a sério e no momento, até Leonel sentia um pouco dessa pressão. No entanto, isso não mudaria seus verdadeiros sentimentos sobre o assunto em nada. Respeito primeiro, depois persistência. Só que ele escolheu dobrar a definição de persistência só um pouquinho. Eles o odiavam porque confundiram sua descoberta com algo relacionado ao fator de linhagem da Estrela do Norte. Espere até que eles descubram que ele é um Falx. Já era hora de lembrar ao mundo porque essa família era tão temida. Capítulo 2945. Quanto mais Leonel andava, apesar de seus passos cautelosos, mais sua dor desaparecia e mais frios seus olhos ficavam. A revelação da localização da fortaleza do variante inválido ainda era um grande negócio. Não importava o quanto o reino dos deuses odiasse o fator de linhagem da Estrela do Norte, eles tinham um ódio ainda maior pelos variantes inválidos. Isso era apenas uma questão de natureza. Não importa o quão contra o fator de linhagem da Estrela do Norte eles fossem, não era comparável aos variantes inválidos que seguiram um caminho completamente diferente. Foi só quando Leonel realmente compreendeu destruição que ele soube onde estava essa diferença. Embora parecesse um pouco exagerado, pode-se até dizer que a ameaça dos variantes inválidos era comparável à da Estrela do Norte. Quanto ao porquê disso, era uma questão de caminho deles. Pode-se dizer que os inválidos variantes eram mais um canal para a destruição do que a própria Estrela do Norte, ou mais precisamente, eles eram um recipiente através do qual o universo espalhava a destruição. Havia algo que Leonel vinha negligenciando todo esse tempo. A manipulação da força seguiu um caminho definido. Ela desdobrou as forças para o estado de impulso, e então as compactou, tentando ajudá-las a alcançar a primeira dimensão. De que tudo isso foi um produto? Não estava tudo seguindo um caminho da criação? O estado de impulso se referia ao impulso da vida. O estado de vida era onde estava o núcleo do potencial da vida. O estado da criação foi onde o núcleo do potencial da vida começou, o local que deu à existência a tendência de se mover em direção à vida em primeiro lugar. Cada um desses passos foi melhor descrito como um tipo de criação, onde a própria criação foi o ápice. Mesmo quando alguém forma um dharma, e ainda mais, um ídolo, isso é apenas um processo de tirar o fardo da criação da existência e colocá-lo dentro de você, formando sua divindade. Cada passo ao longo do caminho foi uma medida da criação. Então, nesse caso, onde destruição se encaixa em tudo isso? De repente, Leonel entendeu. Porque de todas as suas soberanias, destruição era a única que não estava ligada a uma força própria. Soberania das sombras sempre foi anexada à força das trevas e seus vários tipos. Soberania dos sonhos foi anexada à força dos sonhos, obviamente. Soberania do sangue foi anexada à força sanguínea. Soberana destruição era a única ligada à força estelar escarlate? Não fazia sentido algum. Mas então Leonel entendeu.
Soberana Destruição era uma existência separada por si só. Ela não seguia os passos usuais da manipulação da força para começar, porque todas as forças tendiam à criação. Até mesmo a força anárquica era apenas um método de quebrar as forças em suas partes mais simples, permitindo que fossem recicladas e reutilizadas em outras facetas da vida. Soberana Destruição não era nada parecido com isso. Até mesmo a Força Estelar Escarlate de Leonel não era um exemplo de destruição, mas sim um exemplo de criação levado ao extremo absoluto. Quando Leonel teve esses pensamentos, ele finalmente entendeu bem e verdadeiramente o que era sua soberania de destruição. Era um canal. Era um método de pegar sua manipulação de força que seguia um caminho de criação e puxá-la em direção à manipulação de força destrutiva. Não importava qual força ele usasse. Era só que a força da Estrela Escarlate estava entre as forças onde ele podia senti-la muito mais claramente. Mas a realidade era que não havia nada que o impedisse de usá-la com uma força da água, uma força de cura de algum tipo. Ele poderia até mesmo transformar as maiores forças de vitalidade em aquelas que não queriam nada mais do que a morte. Essa era a manipulação da força de destruição, e era o caminho que rasgava e separava tudo no mundo, não deixando o menor resquício de nada para trás. Mas agora, Leonel também havia dominado a soberania da criação. Então o que isso realmente significava? Ele entendeu isso no contexto em que criou, mas quando acordou para essa realidade, ele também entendeu que as coisas não eram exatamente como pareciam. No entanto, quanto mais Leonel andava, mais essa confusão desaparecia, e mais brilhante seu olhar se tornava. Sua mente se tornava mais afiada, e a luz em seus olhos só ficava mais fria. Aina andou ao lado de Leonel, sem saber o que ele estava fazendo. Ele tinha feito parecer que eles estavam em um grande problema. Então por que ele estava apenas passeando agora como se nada estivesse acontecendo? Porém, logo seus olhos se estreitaram quando ela percebeu que eles tinham aparecido no vale que abrigava uma fera que fez seu coração tremer. Ela já tinha visto isso antes, um cadáver de besta do vazio. Era uma criatura ameaçadora que parecia difícil de entender a forma e o formato, mas foi um choque para os sentidos, no entanto. Leonel sorriu para Kira e de repente pressionou a palma da mão na fera. Roubo de vida. Uma gota de sangue da besta do vazio foi arrancada à força de seu corpo e entrou em Leonel. Ele cerrou os dentes, veias pretas subitamente apareceram por todo ele. No entanto, ele estava assustadoramente calmo. Que interessante, que mesmo no final você não era o verdadeiro deus besta da destruição, não é? Leonel olhou para aquela fera que todos temiam, sua mente em um estado de calma sem precedentes. Não, mais precisamente, apenas alguns de vocês estavam. As bestas do vazio podiam usar a força anárquica, mas assim como Leonel havia dito, a força anárquica era apenas outra forma de criação, assim como qualquer outra força existente. Assim como sua força da Estrela Escarlate, era apenas um canal conveniente para essas criaturas usarem a soberania da destruição. Entretanto, ser um verdadeiro deus da destruição era muito mais profundo do que isso, algo muito maior e muito além da medida. Os ferimentos de Leonel começaram a cicatrizar rapidamente e seu coração de repente soltou uma batida que destruiu as escamas da besta do vazio. Capítulo 2946. Leonel levantou a cabeça e respirou fundo. Veias pretas como teias de aranha pulsavam em seu pescoço e em seu maxilar afiado. Ele havia absorvido apenas uma única gota de sangue, e ainda assim parecia que ela iria consumir seu próprio corpo. Nesse ponto, até Aina estava se sentindo preocupada. Ao mesmo tempo, porém, Toliver parecia ter sido acionado por algo. O tempo todo, o pequeno sujeito estava enrolado no braço esquerdo de Leonel como uma tatuagem de manga, silencioso e modesto. Mas naquele exato momento, ele também começou a pulsar descontroladamente. De repente, veias pretas e douradas começaram a lutar pela supremacia no corpo de Leonel, mas a calma em seus olhos não desapareceu por um único instante. No entanto, o que o mundo não sabia era que a essa altura, Leonel não estava mais prestando atenção nisso. Em vez disso, ele estava de pé dentro do mundo da Tábua da Vida. Ele olhou para a enorme biblioteca, não mais chocado e admirado com seu tamanho, mas concentrando toda sua atenção em algo. Ordem das Estrelas Sábias. Ordem Sábia do Mar. Os nomes não importavam mais para Leonel, porque o que mais lhe importava era o que eles representavam. O primeiro buscou as estrelas, buscando entender o universo e todos os seus mistérios. Índices de habilidade, fatores de linhagem, habilidades fantásticas que não podiam ser compreendidas pelo homem em um tempo há muito passado. O segundo buscou os mares. Com os pés no chão, focado na terra e na água, as duas substâncias que provavelmente tinham mais a ver com manter vivas as criaturas mais frágeis. Ele se concentrou em entender o caminho próprio e os seres vivos do mundo. Livre dos grilhões da existência e sua pressão para evoluir e crescer, ele se concentrou na definição mais pura do que significava viver e respirar. Um arremesso para as estrelas numa ironia das ironias e o outro foi rebaixado. Juntos, eles formavam uma imagem perfeita e completa do mundo, que ia além de ser apenas um oráculo. Parecia que os mistérios do universo estavam todos expostos diante dele, e os mistérios de seu próprio corpo poderiam muito bem ser um livro aberto. Por meio da união deles, ele pôde sentir os fatores da linhagem da Estrela do Norte dentro de si mais claramente do que nunca, e no momento em que eles sentiram algum estímulo, ele foi capaz de segurá-los em suas mãos e forçá-los a voltar ao foco. No passado, ele sacrificou seus fatores de linhagem para elevar sua constituição e superar sua natureza mortal. No entanto, ele nunca desapareceu de fato justamente por isso. E agora, ele faria o que as ordens sábias faziam de melhor, transmitir conhecimento. Porém, desta vez, ele faria algo absolutamente sem precedentes. Ele não apenas despertaria a besta do infinito e a besta do vazio em um único corpo, algo que não era feito há inúmeras gerações, mas ele os elevaria a algo além. Força anárquica? Ele não precisava disso. Ele estendeu a mão, fios de carmim arejado brilhando ao redor dela.
Rachaduras vermelhas começaram a aparecer em sua pele, brilhando como metal derretido. Força infinita? Ele também não precisava. Ele estendeu a outra mão e fios de ouro e prata flutuaram ao redor dela. O que tornou essas bestas divinas tão especiais nunca foram suas forças. A força infinita pode ter sido a força número 1, mas era um pau para toda a obra, difícil de usar sozinha e capaz de seguir muitos caminhos. A força anárquica também era tecnicamente sua própria força classificada como número 1, embora fosse mais preciso dizer que ela existia completamente fora do ranking, porque muitos a confundiam com destruição pura, quando não era nada disso. No entanto, ela era indisciplinada, podia destruir até mesmo o próprio corpo e não permitia o uso de nenhuma outra força existente. Eles eram extremamente poderosos, mas também extremamente limitantes. Claro, com a soberania da criação e a soberania da destruição, Leonel não precisava se preocupar com essas coisas. Mas ele simplesmente não tinha tempo para começar do zero e aprender a manipulação da força de um novo conjunto de forças. Não importa o quão poderosos eles fossem, se ele estivesse no mero estado desdobrado com eles seriam muito mais fracos do que qualquer uma de suas outras forças. Mas agora, ele realmente não precisava deles. O corpo de Leonel parecia dividido em dois. Metade tinha pele consideravelmente mais pálida e cabelos e olhos que se tornaram tão negros quanto a noite. Na outra metade, sua pele brilhava como um ouro deslumbrante, e seus cabelos e olhos eram de um tom prateado ainda mais brilhante, parecendo utensílios polidos. Sua aura continuou a crescer, mas Leonel a reprimia firmemente a cada momento, compactando-a em um espaço cada vez menor. Ele sabia que suas células poderiam suportar mais, que elas poderiam engolir mais. Naquele momento, suas células famintas eram como sanguessugas gananciosas, sugando tudo o que podiam. Lentamente, a transformação começou a parar. E no final, Leonel permaneceu firme no auge do que era possível para os semideuses. Cada um de seus movimentos fazia o mundo estremecer. Quando seus olhos finalmente recuperaram o foco, e ele voltou a prestar atenção no mundo, ele exalou lentamente. Seu batimento cardíaco ecoou apenas uma vez, fazendo com que o mundo ao seu redor se fragmentasse mais uma vez. Ele cerrou os punhos. Não, eu tenho mais para pegar. Isso é só uma base que me foi dada por 2 mundos. Se eu absorver mais, a diferença será ainda mais exagerada. Nesse caso, a aura de Leonel pareceu despencar e naquele momento, ele fez exatamente o que Aina havia feito antes, mas de uma forma muito mais exagerada. Naquele momento ele se tornou mortal mais uma vez. E ainda assim, quando ele mudou seus passos um pouco antes, uma enorme cratera se formou abaixo dele. Ele exalou e seu cabelo retornou à cor violeta claro, assim como seus olhos. É hora de ir, disse Leonel. Ir para onde? Perguntou Aina. Fique aqui e fique bonita. Aina revirou os olhos, mas quando ela estava prestes a dizer algo, Leonel falou primeiro. Eu sei que você ainda não terminou seu avanço. Faça isso primeiro. Eventualmente, eu vou precisar de você. Mas ainda não. Onde você está indo? Para colocar algumas cabeças de Deus em lanças. Capítulo 2947. Leonel saiu do mundo com uma postura calma, ou assim parecia. A cada passo que ele dava, a temperatura parecia despencar. Não era que ele estivesse exalando uma frieza, mas sim que o calor, ou o que permitia que o calor existisse, estava sendo arrancado da realidade ao seu redor. Moléculas vibrantes caíram em um estado dormente, os raios do sol não pareciam brilhar direito, e as leis do mundo entraram em colapso. Leonel saiu da bolha como se fosse um portal. De pé no mundo intermediário, ele deixou sua raiva borbulhar. Mas dessa vez, ela estava muito mais contida do que no passado. Apesar do que ele havia dito a Aina, dessa vez o problema era realmente grande, maior do que ele sabia se conseguiria lidar. Não era que ele temesse por sua vida. Ele sempre estava confiante em protegê-la. Mas nesse ínterim, antes que ele realmente se tornasse poderoso o suficiente para esnobar os rostos dos deuses impunemente, o que ele faria? Seria possível para ele impedir que a raça humana fosse erradicada até o último homem? A única razão pela qual a bolha humana ainda não havia sido atacada era provavelmente por causa do buraco que ele havia furado nos planos dos inválidos variantes. Não importa o quanto eles odiassem os humanos, eles não os odiariam tanto quanto aqueles flagelos. Mas essa defesa de papel fino duraria apenas por um tempo, e mesmo que ele tomasse a iniciativa de desencadear o inferno profano, ele só conseguiria chegar até certo ponto antes que os reinos dos deuses começassem a ignorar as consequências e a enviar os verdadeiros poderosos. No momento, Leonel não estava nem confiante em exterminar os semideuses, muito menos exércitos inteiros de deuses. As águas desses poderes eram muito profundas, e mesmo agora ele sentia que só tinha visto a ponta do iceberg. Foi por isso que seu plano nunca foi destruí-los, mas tirar vantagem de suas fraquezas em vez disso, para fazê-los trabalhar para ele contra sua vontade. Mas, quais eram as fraquezas dos deuses? Ele simplesmente não sabia. Ele estava indo às cegas, e havia muita coisa que ele não sabia ou não entendia. Até mesmo sua referência sobre o que os deuses eram apenas histórias listadas e divididas em pedaços de contos populares e tradições. Era difícil dizer o quanto disso ainda se aplicava a este dia. Agora, ele estava confiante de que sua mente era forte o suficiente para assimilar todas as informações do tablet da vida para ver se havia mais. Ele simplesmente não tinha tempo. Já que você já está aqui, por que está me fazendo perder tempo? O olhar de Leonel de repente se aguçou quando ele olhou em uma certa direção. Lá, escondido no vazio ou assim eles pensavam, havia um Sylvan. Era ninguém menos que Bracken, que tinha saído para buscar informações e ainda não tinha retornado. Bracken ficou surpreso pelo fato de ter sido descoberto. Na realidade, ele já estava escondido aqui há muito tempo, então já havia tempo suficiente para suas raízes criarem raízes e para seu domínio se espalhar. Era preciso lembrar que nem mesmo os outros deuses conseguiram sentir Viloven naquela época, mas Leonel só esteve
esteve ali por alguns segundos e o encontrou instantaneamente. Na verdade, pela postura, ele parecia saber que ele estava ali antes mesmo de sair do mundo bolha. Além disso, Leonel não deveria estar gravemente ferido, porque ele parecia estar bem agora. Percebendo que se esconder seria um esforço inútil, Bracken fez um movimento, mas foi então que Leonel de repente levantou a mão. Não, já que você já está aí, fique aí. Leonel levantou uma mão e formou uma garra. Um poderoso ímpeto surgiu, e a força anárquica correu para as raízes de Bracken, pegando-o desprevenido. Originalmente Leonel havia planejado lutar com Bracken da maneira normal, mas então ele aprendeu através do tablet da vida que os Sylvans tinham habilidades muito mágicas, mas também eram os mais vulneráveis quando criavam raízes. Normalmente, eles só fariam isso quando tivessem absoluta confiança de não serem detectados. Talvez se Bracken estivesse em um mundo real, Leonel não seria capaz de senti-lo. Mas nessa expansão da força anárquica, ele se destacou como um polegar machucado na mente de Leonel. A sensibilidade de Leonel à dicotomia criação versus destruição era muito potente no momento. E embora ele já tivesse concluído que a força anárquica era apenas outra forma de criação, agora mesmo ele estava usando sua soberania de destruição para influenciá-la, para ver se ele poderia ganhar algum tipo de vantagem batalhando em Intrimundos. Nesse aspecto, ele estava meio certo e também acabou encontrando Sylvan, que era um ramo muito claro da criação tentando se esconder em um mar de destruição. Ele não conseguiria se tornar mais óbvio para Leonel mesmo se tentasse. Pare! O que você está fazendo? O Silvestre latia e sua voz parecia transmitir as vicissitudes da vida. Ouvi dizer que os Sylvans gostam de comprar e vender informações sobre as pessoas. Leonel disse algo aparentemente sem nenhuma relação com a pergunta que lhe foi feita. Você está apenas na sexta dimensão. Mas para chegar aqui tão rápido, aposto que você já estava aqui antes da informação sobre meu despertar se espalhar, certo? Isso provavelmente significa que você veio para o mundo incompleto e inválido variante. E provavelmente também significa que sua posição na raça Sylvan provavelmente não é tão baixa, hein? Leonel continuou falando com indiferença, quase como se estivesse pensando consigo mesmo e não falando com um deus. No entanto, quanto mais ele falava assim, mais frio Bracken parecia sentir. Seu coração saltou para a garganta e seus galhos e raízes tremeram. Diga-me, sua raça compraria informações sobre sua vida e morte? Capítulo 2948. Se não fosse pelos Sylvans, muitas das informações sobre Leonel não teriam se espalhado tanto. Eles eram os únicos capazes de ver através dele tão facilmente, e isso só piorou a situação de Leonel. Agora haviam acampando fora do seu mundo, como se estivesse ansioso para tirar ainda mais proveito da situação. Leonel já estava puto ao extremo. Vendo isso, ele ficou ainda mais furioso. Ele se lembrou de palavras que havia dito há muito tempo. Chegaria um momento em que as pessoas ouviriam o nome de Morales e tremeriam de medo. Nesse caso, ele mataria e mataria. Não até que eles temessem, mas até que somente ele estivesse satisfeito. Os gritos de Bracken ecoaram enquanto ele tentava se arrancar do chão, mas já era tarde demais. No momento em que ele apareceu diante de Leonel em uma situação tão precária, ele já estava acabado. Ele não tinha ninguém além de si mesmo para culpar por subestimar tanto a raça humana. Bang! O coração do Silvestre explodiu e o olhar de Leonel brilhou com uma forte luz violeta. Surgir. Ele sentiu sua própria alma estremecer quando agarrou a alma de Bracken. Na verdade, havia uma camada de proteção deixada ali. Quase no momento em que ele começou sua tentativa, um rugido enfurecido ecoou. Falques escória. Uma árvore com casca de cinzas enegrecida se ergueu e saiu do corpo de Bracken. Ela carregava uma aura não menos arrepiante do que a do ancestral que Leonel tinha visto vir e proteger Shanghai. Mas claramente dessa vez eles estavam ali para proteger Bracken. Leonel levou apenas um momento para entender. Parecia que todas as existências mais poderosas da raça dos deuses tinham proteções contra esse tipo de fator de linhagem. Não apenas isso, mas eles o usaram como um método de rastrear os Falques no primeiro instante. Ele podia sentir a aura enfurecida do Deus verdadeiro. Apenas um único fio poderia destruí-lo 10 vezes. Mas e daí? Ele não era apenas um Falques. Ele tinha um fator de linhagem poder do rei mutado, e uma tábua da vida. Cai fora. Leonel se comunicou com a tábua da vida e de repente, ela arrancou a alma de Bracken do controle do ancestral. Naquele instante, um humanoide ilusório vestindo uma armadura violeta e tendo um corpo de videiras envoltas apareceu diante de Leonel, ajoelhado. Meu rei! A voz de Bracken ecoou com um estrondo, quase como um tapa pessoal no rosto de seu ancestral. O rugido enfurecido ecoou pelos céus. Leonel Morales. Sim, esse é meu nome. E depois desses eventos, você aprenderá a não falar tão casualmente. Leonel deu um passo e desapareceu, ignorando completamente a aura sem precedentes. Atrás dele, Bracken correu com sua velocidade mais rápida, ignorando seu ancestral como se a pessoa mais importante em sua vida fosse Leonel. O ancestral agarrou o ar, mas foi tudo em vão. Seu verdadeiro corpo não estava ali, e os apegos remanescentes que ele havia deixado estavam sendo corroídos pela força anárquica e pela supressão dos reguladores remanescentes na área. Seu rugido enfurecido só conseguia ecoar sem rumo, mas Leonel já havia desaparecido na distância, entrando no vazio e cruzando a vastidão da existência como se fosse seu próprio quintal. A situação na raça dos anões não era boa. A formação deles ainda estava se segurando, mas era difícil dizer quanto tempo mais ela duraria. Parecia que a qualquer momento, tudo poderia desabar. Mas pior que isso, os deuses enviaram uma mensagem que os deixou abalados. Spectro e Avlauren estavam perdidos sobre o que fazer. A única vez em que eles arriscaram o pescoço, escolhendo fazer algo que normalmente nunca fariam, eles acabaram sofrendo assim. A raça dos anões deles sempre foi discreta. Foi por causa de Leonel que eles mudaram essa política e escolheram tomar um caminho diferente.
Porém, isso também foi porque eles foram alvos. Mesmo assim, era difícil não sentir algum tipo de descontentamento. Era simplesmente da natureza humanoide culpar um problema complicado em uma única coisa em vez de absorver o quadro todo e aceitar parte da culpa ou passá-la para outros que a mereciam. No entanto, embora os mais velhos se sentissem assim, eles ainda respiraram fundo e se acalmaram. Eles sabiam que não era culpa de Leonel. No mínimo, esse ataque inválido teria acontecido de uma forma ou de outra. Mas ser exposto como parceiro de Leonel logo após ele ter sido exposto como relacionado ao fator de linhagem da Estrela do Norte realmente os deixou abalados. Só agora é que eles não tiveram escolha a não ser finalmente contar a Lumiele toda a verdade sobre o que estava acontecendo. A garota furiosa não conseguiu evitar franzir a testa quando ouviu tudo isso. Entretanto, antes que ela pudesse se conformar com esse assunto, sua formação protetora finalmente não conseguiu mais resistir. A raça dos anões olhou para frente com uma expressão solene. O mundo deles parecia um globo de neve despedaçado, as fraturas na realidade permitindo que os inválidos se juntassem para frente. Lumiele, que já estava reprimida há muito tempo, soltou um rugido enquanto queria atacar, mas seus avós a seguraram pelo ombro e a impediram. Naquele momento, uma série de artes da força se acendeu e suas montanhas se tornaram como armas de artilharia. No final, a raça dos anões sempre sobreviveu por causa de sua engenhosidade, não de sua destreza em combate. Por mais que Lumiele quisesse lutar, agora não era a hora. A essa altura, toda a raça dos anões já havia sido evacuada para o subsolo. Não foi nem particularmente difícil, pois eles sempre preferiram esse estilo de vida. Isso deixou todo mundo da superfície como um lugar de combate. Se quisessem aguentar por mais meio ano, eles estavam confiantes em fazê-lo. Eles só podiam esperar que a situação mudasse naquele tempo. Eles respiraram fundo, tentando acalmar seus corações agitados. Eles só podiam esperar que acontecesse algum tipo de milagre. Caso contrário, a raça dos anões estaria acabada. Capítulo 2949. O mundo tremeu e gemeu enquanto as Force Arts enchiam os céus. Apoiados pelas montanhas sobre as quais foram construídos, eles exterminaram inválidos em massa, e ainda assim, para cada um que matavam, parecia sempre haver mais 10 à espreita. No entanto, não foram os números que tornaram a raça dos anões tão solene. Foi a ideia de que os poderosos dos inválidos ainda não tinham tomado nenhuma atitude. Eles tratavam as vidas de seus companheiros inválidos tão casualmente e sem o menor cuidado. Eles estavam mais do que dispostos a deixá-los reduzir a força da oposição como mariposas a uma chama. No final das contas, se você reunisse o suficiente deles, até mesmo a mais eterna das chamas seria apagada. A essa altura da batalha, depois de ter durado 2 meses inteiros, exércitos de raças mortais tinham sido organizados e mobilizados. Havia até mesmo muitos exércitos de semideuses que tinham descido dos reinos dos semideuses para ajudar. Entretanto, em tudo isso, os 2 poderes que demonstraram ter ligações com Leonel foram completamente ignorados e, por outro lado, os inválidos pareciam se concentrar ainda mais neles. Esses 2 fatos levaram a uma situação em que as bolhas da raça anã e da raça espiritual, nas quais Leonel já havia estado, estavam ambas nas piores situações e pareciam prestes a entrar em colapso a qualquer momento. Para piorar a situação, eles entenderam que mesmo que conseguissem sobreviver por algum milagre, o que os esperaria do outro lado? Agora mesmo, o mundo estava deixando os inválidos lidarem com eles. Mas e quando o próprio mundo decidiu virar suas lâminas contra eles? Nas profundezas do exército inválido estavam 2 inválidos variantes que usavam armaduras pretas e pareciam respirar e exalar névoa preta ácida. Eles pareciam mais ghouls do que qualquer outra coisa, seus olhos fundos e envoltos em uma faixa preta. Sua pele era incrivelmente pálida, sua postura era terrível, e eles tinham uma magreza ossuda que deixava alguém desconfortável até mesmo de encará-los por muito tempo. No entanto, aqueles familiarizados com essa dupla de comandantes sabiam que mesmo comparado ao normal, sua melancolia agora estava em outro nível. Isso não era por causa das mortes de seus inválidos, eles não poderiam se importar menos com tal coisa. O problema eram as notícias que eles tinham recebido de seu quartel-general. Não apenas sua sede foi encontrada, mas em algum momento desconhecido, suas reservas foram massacradas até o último homem. De alguma forma, no que pareceu uma situação repentina, mais de 90% de seus exércitos foram exterminados, incluindo alguns de seus generais de guerra mais poderosos. Os inválidos acumularam exércitos de trilhões e trilhões nos últimos anos e sempre os mantiveram bem escondidos, prontos para o momento perfeito. De acordo com o plano original, eles só liberariam esses números após entrarem no reino dos deuses, sacrificando um grande número deles em prol de reivindicar um verdadeiro ponto de apoio. Mas agora, isso seria possível? Claro, o núcleo do poder deles ainda estava escondido em sua sede. Mas agora que ele foi encontrado, por quanto tempo mais esse status poderia permanecer? Eles estavam tão perto de formar um reino divino de inválidos, mas agora isso aconteceu? O que talvez fosse mais irritante era que todos os sinais apontavam para o fato de que só poderia ter sido Leonel Morales quem fez isso. Eles não entendiam como. Eles não conseguiam entender como era possível para uma existência da sexta dimensão acabar com tantas potências e fazer isso em tão pouco tempo que eles nem notaram. Mas quando tudo mais falhava, a resposta mais simples geralmente era a mais correta. A fúria que os inválidos tinham por Leonel estava em um nível totalmente diferente, e eles tinham enviado a maioria dos inválidos atrás dele agora. Mas o que eles ainda não tinham percebido era que esse exército já havia sido exterminado mais uma vez por Leonel sozinho. E agora, ele não se importaria de fazer isso de novo. Leonel apareceu no mundo intermediário, saindo do vazio com Bracken obedientemente em pé às suas costas. Ele observou a situação por um momento, sentindo que os problemas com os quais tinha que lidar agora eram realmente muito grandes e devastadores. Apenas 10 anos atrás, ele estava preocupado em convidar a garota de quem gostava para sair e jogar futebol americano na escola, imaginando como seria se tornar um profissional.
Agora ele estava acima do universo, observando o mundo ser sitiado por todos os lados e se deleitando na realidade fragmentada de uma ordem mundial em ruínas. Depois de encontrar seu verdadeiro eu, trancado em seu corpo e escondido sob camadas de fúria e dor, tudo parecia mais surreal agora do que nunca. Ele estendeu a mão e uma lança apareceu. Ele olhou para ela silenciosamente, sem se mover imediatamente. Esta lança foi uma que ele criou em fúria, uma lança que carregava as almas acumuladas de centenas de bestas divinas caídas. Apenas sentada ali em sua palma, até mesmo a força anárquica nos arredores parecia querer ficar longe dela, temendo o que aconteceria se ela chegasse muito perto. Tatuagens começaram a aparecer pelo corpo de Leonel, suas calças de moletom ganhando tufos de pelo branco e um halo aparecendo em suas costas. Suspensórios vermelhos dourados, chacoalhando em um vento violento, apareceram em seus tornozelos e pulsos. Um colar de dentes de tigre enegrecidos tremulando ainda mais selvagemente em volta de seu pescoço. Ele acenou com outra mão e um coração apareceu. Era um coração verdadeiro, um presumivelmente arrancado do peito de uma criatura viva e respirante. Mesmo assim, ele continuou a bombear, cada tremor superficial fazendo um anel de ouro ondular nos arredores. Este coração era conhecido como coração silvestre, um dos tesouros mais valiosos do mundo inteiro, e um enorme tabu que não poderia ser violado, sob pena de provocar a fúria de toda a raça dos deuses silvestre. Capítulo 2950. Leonel tirou esse coração sem se importar com o mundo. Na verdade, olhando para ele agora, nem parecia que ele estava olhando para algo que já tinha sido parte de um ser vivo. Os Sylvans eram conhecidos como a raça com a maior vitalidade do mundo, e pode-se dizer que a razão para isso era seu coração Sylvan. Ou talvez, seu coração Sylvan fosse um produto dessa verdade. Quando alguém alcançava o nível de tal raça, tal situação de ovo versus galinha era comum. Seu impacto na realidade fez suas lendas serem realidade, enquanto suas realidades eram lendas. Este era um pensamento muito profundo, e ainda assim veio a Leonel tão suave quanto água corrente. Dizia-se que até mesmo uma gota de sangue do coração silvestre que só poderia vir do coração silvestre era o suficiente para trazer até mesmo deuses de volta da beira da morte. Na verdade, mesmo se alguém já estivesse morto, isso poderia fazer seu cadáver parecer estar em um sono profundo em vez de um sono eterno, permitindo que seu corpo continuasse a trabalhar sem vida verdadeira. No entanto, essa era apenas a função mais simples do coração. A função mais antiga e mítica foi descrita em uma única linha: o significado da vida. Isso parecia uma habilidade abstrata e altamente filosófica, mas, na realidade, era bem direto e estava ligado ao segundo assunto pelo qual os Sylvans eram tão conhecidos: sabedoria. Com o coração silvestre, coisas com vitalidade não podiam deixar de trazer à tona sua natureza mais verdadeira, e quando o faziam, permitia muito mais facilidade em entendê-las. O anel dourado que ecoava toda vez que este coração silvestre bombeava era um tipo de domínio. Quando uma entidade viva entrava em seu alcance, ela exalava a aura de seu eu mais verdadeiro, tornando-o tão fácil de ler quanto um livro aberto. Perto de uma erva da força, Leonel seria capaz de dizer todas as suas funções com um olhar. Perto de uma pessoa, Leonel seria capaz de ver através de todas as suas habilidades por um lado, e até mesmo entender como melhorá-las por outro. As possibilidades pareciam realmente infinitas, e talvez fosse o caso de que elas eram limitadas apenas pela força do próprio coração silvestre. No entanto, Leonel não sentia que precisava de nada disso. Ele só queria o coração silvestre por uma única razão: roubo de vida, ponto. Bang. A aura de Leonel começou a disparar como se queimasse combustível de jato. Veias douradas correram por seu corpo e logo ele começou a se sentir inchado como se pudesse explodir a qualquer momento. No entanto, ele continuou, seu foco tão sem precedentes que parecia que ele preferia assistir o mundo queimar até o chão antes de desistir. Ele não estava tentando se fortalecer no momento, pelo menos não por meios normais. A afinidade mais fraca de suas habilidades sempre foi sua força estelar vital. Se não fosse por isso, seu eu futuro não teria passado por tantos problemas só para poder salvar Aina. Ele não tinha nenhuma afinidade com as forças da vida, e isso dificultava o progresso de sua força vital estelar. No entanto, também era preciso lembrar que o fator de linhagem Morales de Leonel era diferente dos outros Morales. Antes da constelação Morales aparecer, Leonel fundiu os fatores de linhagem Florer, Radix e Midas em seu corpo. Uma das principais mudanças que aconteceram depois disso foi o aumento de seu coração. Naquela época, um único batimento cardíaco dele provavelmente poderia destruir um planeta, e só muito mais tarde ele aprendeu a controlá-lo. Esses fatores de linhagem estavam, em última análise, todos ligados à vitalidade e como usá-la como um canal ou uma base para habilidades. Mas Leonel nunca teve muita afinidade por ela, então ele também nunca conseguiu realmente tirar vantagem de tudo, e muitas dessas forças permaneceram adormecidas dentro dele, exceto por um fator de cura passivo. No entanto, embora ele não fosse capaz de mudar isso de uma só vez, o que ele podia fazer era usar esse coração silvestre para dar um passo que o deixou sufocado por um longo tempo. Mate todos eles, disse Leonel levianamente. Bracken não precisou ouvir uma segunda palavra. Naquele momento ele mergulhou no exército de inválidos, desencadeando uma carnificina possível apenas para um deus. Ele parecia um ceifador entre os homens, as videiras que compunham seu corpo atacando e matando em bandos de centenas. Observando isso enquanto seu corpo estremecia, Leonel podia sentir claramente a força dos deuses. Bracken estava na sexta dimensão assim como ele, e Leonel tinha feito mais progresso nos últimos dias do que ele poderia ter imaginado no passado enquanto seu acúmulo de 10 anos explodia, e ainda assim ele não tinha certeza se em uma batalha normal um contra um ele poderia ter derrotado Bracken. Bem, pelo menos não sem usar seu índice de habilidade e fazer disso uma batalha de inteligência em vez de pura força. Nesse caso ele estava confiante em derrotar aqueles até 50% mais poderosos que Bracken, muito menos o próprio Bracken. Quanto aos silvestres serem a mais sábia das raças,
Quando ele se importou com tal coisa? Ele ainda não tinha conhecido alguém que pudesse se igualar à sua inteligência, e o único que ele pensou que poderia ser capaz de... Leonel olhou para o céu com um brilho frio nos olhos, como se pudesse ver aquele par de íris condescendentes e sedutoras. Ele a mataria com as próprias mãos em breve. Bum! Uma força-arte dourada apareceu no peito de Leonel, e sua aura transbordou em ondas selvagens. Naquele momento, o coração Sylvan, antes feito inteiramente de carne, começou a crescer casca. Rapidamente, essa casca cresceu e se estendeu até que uma pequena árvore foi formada. Então ela encolheu, formando um anel no dedo de Leonel. Isso não era nada menos que a habilidade da família Florer de pegar plantas e transformá-las em armas. Os Sylvans eram tecnicamente uma raça humanoide e não uma raça vegetal. Mas claramente isso não importava para Leonel. O mundo temia o fator de linhagem da Estrela do Norte. Eles temiam os Falques. Agora, ele lhes daria algo mais a temer. O simples anel de madeira no dedo de Leonel perfurou sua pele, e uma vitalidade que poderia ofuscar as estrelas irrompeu dele. Fusão estelar? Ele respirou fundo, e o mundo inalou junto com ele. Poder do rei. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.